Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Tudo começa no meio da floresta de Valguri. Há um homem parado com sangue no rosto e, à sua frente, um exército inteiro, incluindo uma garota sentada em um trono. O homem ao lado dela pergunta: "O que devemos fazer? Já tentamos de tudo, e ele ainda não apareceu." Ela pensa por um instante e então dá a ordem: "Matem-no." Nesse momento, o brutamontes de camisa avança para golpear com um machado. Parece que o sujeito não vai revidar, até que uma figura de cabelos brancos surge repentinamente da floresta e desfere um golpe certeiro. As pessoas que haviam sido derrubadas comemoram a chegada de Arkin, e o resto dos soldados grita para matá-lo. Eles tentam atacá-lo em grupo, mas então ele lança aquele olhar penetrante e brilhante, e você já sabe o que isso significa. Todos são abatidos a golpes de facão, caindo mortos no chão. Ele ainda pergunta: "Vocês acham que me atacar todos ao mesmo tempo vai fazer alguma diferença? Nem mesmo com todos aqui juntos vocês conseguem me deter." "Isso mesmo, meu nome é Arkin." No jogo, ele é chamado de Matador de Heróis. As pessoas atrás dele começam a se desculpar. "Desculpe, Arkin, a culpa é toda nossa. Não imaginávamos que aqueles desgraçados prenderiam todo mundo aqui." Mas Arkin diz que está tudo bem, que não precisam se estressar. Ele estende a mão e diz que é hora de se levantar. O rapaz começa a se emocionar só de ouvir seu nome, mas Arkin diz que está tudo bem. No fim das contas, a culpa também é dele. E aí tem aquela desculpa patética de vilã, sempre seguindo ele, mas nunca boa o suficiente para derrotá-lo. Ele a encara, a chama de idiota, e ela só retribui o olhar. "Nossa, juro, odeio vilãs bonitas. Sério, por que nunca pode haver uma feia só para eu poder dizer, acabe com ela?" Mas não, a cabeça do cara funciona de um jeito estranho. Mesmo quando a garota é a vilã, só porque ela é bonita, ele não quer machucá-la. Ela se levanta, dizendo que a pequena amizade deles é tocante e tudo mais. Mas por que ele estava agindo de forma tão sentimental? Mesmo que um bando de escória se juntasse, não faria diferença. O nome dela é Ciri, e na vida real, o nome daquele desgraçado é Shai Seoliun, a rainha do trovão. Mas Arkin lhe diz que toda vez que alguém tenta matá-lo, é sempre a mesma coisa. Eles são humilhados e descartados como lixo, e ela não é exceção. Ciri o avisa que ele vai se arrepender de tudo que acabou de dizer, mas ele calmamente mostra seu relógio e ativa uma fenda. Uma máscara e uma espada aparecem. Que diabos? O cara acabou de tipar um conjunto lendário mais 99, mas sejamos honestos, essa máscara é sempre constrangedora. Cara, é quase impossível colocar uma máscara em um personagem e não ficar ridículo. É como um desafio. Ninguém pode vencer. Ele aponta a espada e diz que já ouviu esse mesmo discurso tantas vezes antes. Ciri perde a cabeça, chama-o de bastardo arrogante e dá ordem para matá-lo. Ele apenas sorri, dizendo que ela ainda não aprendeu que isso é impossível. Mas então, bum, ele é esfaqueado pelas costas. Clássico. Seus supostos amigos o traem e desferem o golpe. Seu HP cai rapidamente e ele mal consegue se mover. Ele cai no chão como um trapo, tentando entender o que acabou de acontecer. Os amigos, entre aspas, dizem que sentem muito. "Todos nós precisamos ganhar dinheiro também", dizem eles. Uma delas implora para que ele não as odeie, dizendo que essa era a melhor opção. Claro, Arkin se vira em choque, e agora aquela maldita Ciri está rindo na cara dele. "Muito bem, agora não me importa o quão bonita ela seja. Só quero ver aquele pescoço cortado." Ela se aproxima, chamando-o de idiota. Ele realmente escolheu a amizade em vez do dinheiro. E agora, ela diz, é hora de ele ser deletado do jogo. A bruxa maldita está ali, sob a luz do sol, zombando dele, dizendo que, de agora em diante, toda vez que ele entrar, não poderá progredir. Vão manter o corpo dele preso ali e matá-lo sempre que ele tentar. Nem mesmo alguém como ele, com tanta experiência no jogo, conseguiria escapar. E ela sabe muito bem que, na vida real, ele não tem nada. Este jogo é tudo o que ele tem. Isso significa que perder isso significa perder tudo, voltar a ser um completo mendigo. Arkin tenta se levantar e lutar, mas não lhe resta nenhum ponto de vida. O sangue está jorrando. Cara, eles já o esfaquearam no peito, mas agora o braço. O outro braço, a barriga. Fala a sério. E aquela mulher malvada ainda tem a audácia de dizer obrigada. Esses caras são iguais a mim, né?
Traíram um amigo só por causa dela. São escória. Retiro todos os elogios que já fiz. Arkin ainda está lá, lutando para se manter à tona. Por que você fez isso comigo? Ele pergunta. Eu fiz tanto pela nossa guilda. Seu rosto está destruído, mas tudo que ele pede agora é que acabem logo com isso. Eles também estavam sofrendo, tendo que passar por aquilo. Mas alguém lhes ofereceu centenas de milhões para matar o cara. Como poderiam recusar? Nossos protagonistas não conseguem acreditar. Tudo isso por causa de dinheiro? Eles não têm ideia de tudo que ele já fez por eles. Vale mais do que qualquer fortuna. Eles costumavam se considerar família. Enquanto ele perde a consciência, tudo o que consegue ver são os rostos frios deles o encarando. Então, o sistema começa a inundar a tela com mensagens. Você morreu. Atenção! Você não poderá jogar nas próximas 48 horas. Ele acorda dentro de sua cápsula, de volta ao seu quarto. E sim, ele está perturbado. De alguma forma, ele realmente perdeu tudo no jogo. Deve ser um daqueles jogos hardcore. Você morre. Você perde tudo. O jogo se chama Warlord. Assim que foi lançado, fez um sucesso estrondoso no mundo todo. Um jogo com inteligência artificial e potencial para gerar quantias absurdas de dinheiro. Em todo o mundo, se havia uma coisa em que ele era bom, era jogar esse jogo. Na vida real, as pessoas sempre o chamavam de péssimo, mas teve um cara que viu ele matar um Goblin e perguntou sobre o nível dele. O cara era forte. Ele estendeu a mão e perguntou se o Arkin queria fundar uma guilda. Disseram que poderiam trabalhar juntos e crescer. Arkin olhou para aquele mundo e viu o único lugar onde realmente pertencia. Mas agora, senhora, ele diz que não há a menor possibilidade de perdoar aqueles canalhas. Ele pega o casaco, sai furioso de casa, gritando que vai encontrá-los na vida real e matar cada um deles. O arco da vingança já começou. Obviamente, quando ele tenta ligar para todos, ninguém atende. Ele resmunga que não há a menor chance daqueles desgraçados merecerem uma vida boa depois do que fizeram com ele. Ah, e lá vem o semáforo, o caminhão, os faróis ofuscantes, a cena clássica que vocês já conhecem. Isso mesmo, pessoal, é ele. O senhor caminhão acaba com o nosso garoto. E não era qualquer caminhão, era um caminhão de lixo. Pelo amor de Deus, que vergonha! Que maneira humilhante de morrer. Deitado ali, sangrando até a morte, ele olha para o lado e vê o celular ainda no chão, a ligação falhando, informando que o número está fora de área. E tudo o que ele consegue pensar é, de todos os caminhões do mundo, por que tinha que ser um caminhão de lixo? Deitado de bruços no asfalto, ele geme que ele não pode morrer assim. Não agora. Não depois de ter sido traído daquele jeito. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui, não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Mas não antes de me vingar daqueles traidores e daquela maldita mulher. De repente, aquele clássico clarão. Uma tela do sistema aparece, conectando, verificando o progresso do jogador. Bem-vindo, Erkin. Complete o tutorial e sobreviva ao labirinto do Minotauro. De imediato, Erkin percebe que está em Warlord, mas é uma missão tutorial. Que diabos está acontecendo? Alguém próximo chama, gritando para o novato acordar e se concentrar. Eles têm um Minotauro para matar. Vários jogadores já haviam morrido. Claramente, esse desafio era praticamente impossível. Erkin se levanta e se pergunta em voz alta por que o Minotauro ainda está ali no tutorial. Aquela coisa foi removida anos atrás por ser difícil demais. Seu companheiro de equipe olha para ele, confuso, e pergunta do que ele está falando. Warlord foi lançado há apenas 10 meses. E isso atinge Erkin como um caminhão novamente. Ele fica repetindo para si mesmo, 10 meses, 10 meses, 10 meses, enquanto busca sua espada. Os outros jogadores tentam bolar um plano, discutindo sinais e o momento certo. Mas então percebem que Erkin já está avançando, correndo direto para a luta. Eles gritam, perguntando se o cara é louco. O que? Você está tentando se matar ou algo assim? Um Minotauro brande o machado, mas nesse instante, com um olhar de soslaio e uma série de golpes perfeitos, Erkin o despedaça. A besta cai instantaneamente. Os outros jogadores estão estupefatos. Quem é esse cara? Como ele matou aquele monstro com um único ataque? Eles se aproximam dele impressionados e dizem, ei, cara, você tem talento de verdade. Normalmente não ofereço isso a qualquer um, mas por que você não entra para a minha guilda? Claro, Erkin não demonstra o menor entusiasmo. Ele se levanta e diz que tomou uma decisão não faz muito tempo. Eles perguntam qual decisão, e ele corta o peito de um deles. Assim, sem mais nem menos. Que diabos?
Ele diz sem rodeios que não confia em ninguém nesta vida. Nunca mais. De agora em diante, ele vai seguir sozinho. O herói de Slayer, Erkin, havia retornado. Ele sai da cápsula de realidade virtual e, ao olhar ao redor, percebe que está em uma espécie de café ou exposição de jogos. Não sei porquê, mas adora esse tipo de história. Aquelas em que o mundo virtual se conecta ao mundo real. Em que o dinheiro que você ganha online realmente afeta a sua vida real. Não sei. É uma sensação diferente. E é nesse momento que Erkin se lembra. 5 anos atrás, ele era extremamente pobre, falido, arruinado, completamente sem dinheiro. A única maneira de ele jogar naquela época era vindo a essas lojas. O que só comprova isso. Ele realmente havia voltado ao passado. E agora? O cara está totalmente concentrado, larga o fone de ouvido e sai correndo pela porta como um homem numa missão. Ele tem 5 anos de conhecimento do futuro. Se usar isso direito, sua vingança está garantida. Imediatamente, ele bateu o cartão de crédito na mesa e disse: "Quero o modelo V entregue em casa." Aí a moça do caixa respondeu: "Claro, mas como ele vai pagar? Ele não estava sem dinheiro?" Ela praticamente o confrontou. "Você não tem dinheiro, seu perdedor falido." A cara dele diz tudo. Ele correu tudo isso só para descobrir o óbvio. Então ele bate na testa, lembrando-se da vida que costumava levar. Claro que ele não tinha dinheiro. Se tivesse, por que estaria jogando num lugar como aquele? Então agora a questão é: o que diabos ele vai fazer agora? Mas o problema é que ele tem o conhecimento, mas não tem a cápsula para jogar. E quanto mais tempo ele perder, mais ficará para trás. De repente, uma voz ecoa pela sala, perguntando o que ele está esperando. É ela, Sivy, dizendo que os fortes não temem desafios e quisitaram um luxo que não se permite em batalha. Eles devem superar o medo e se tornarem verdadeiros senhores da guerra. Número 1 no mundo, Rainha do Trovão Sirri. Espera aí, ela está no topo desde o começo? Claro, tinha que ser exatamente essa mulher desprezível que o nosso rapaz quer matar mais do que tudo. Nesse instante, ele se vira e diz que ela tem razão. Não há hora para hesitar. Corta para ele de volta em casa. A cápsula já está lá. O técnico que a instalou diz que está tudo pronto para uso. E ele está indo embora. Como o nosso rapaz conseguiu o dinheiro? Obviamente, como qualquer pessoa honesta faria, de um tubarão solitário. Melhor ainda, é um tubarão solitário que atende especificamente a jogadores que querem cápsulas de realidade virtual. O cara menos suspeito do mundo está ali, dizendo: "Se você precisa de 10 milhões, eu te arranjo." Claro, ele ainda enfia uma faca entre os dedos de Erkan e o avisa: se ele não pagar, a vida dele vai virar um inferno. Mesmo assim, Erkan aceita o acordo. Ele está pronto para atravessar o inferno se for preciso para se vingar daqueles desgraçados. Ele faz login imediatamente e o sistema começa a identificar o usuário. Confirmado. Erkan, bem-vindo ao mundo de Varlor. Pensando bem, esse cara realmente parece o Jack Frost daquele filme da Disney. O cara do gelo. Ele está lá parado, esperando. Já faz um tempo, mas ela deve aparecer em breve. Se não me engano, o nome dela era Ari. E pronto, lá está ela, a própria deusa. Nossa, o design das mulheres nessa história é impressionante. Ela tem um ar meio demoníaco. Ela se apresenta como Ariadne e diz que o ajudará em sua carreira. Esse é provavelmente o nome com a sonoridade mais brasileira que já vi em um manual. Mas, ei, vamos lá. Ela estende as mãos e diz ao aventureiro para escolher uma das classes iniciais. Ele tem 3 opções para escolher. Primeiro, guerreiro. São lutadores de linha de frente, uma classe para quem gosta de ação. Erkan sabe que os guerreiros são sólidos. Ele já jogou contra eles antes. Mas o problema é que eles não são tão bons para jogadores solo. Ela começa a explicar a classe de clérigo, mas ele imediatamente diz que não. De jeito nenhum ele vai se inscrever para ajudar mais alguém. Ela responde: tudo bem, justo. Só resta uma opção. Então, ela deseja a ele uma aventura divertida. Então, o que sobrou? Provavelmente mago, certo? Aparentemente, a opção nem aparece na tela. Mas acho que é só isso que restou. Parece que sim, porque, de repente, surge um velho flutuando sobre um livro, dando as boas-vindas ao jovem buscador do conhecimento. Seu nome é Galco, e ele está ali para guiá-lo pelo caminho da magia. O velho começa a explicar os tipos de magia, mas Erkan o interrompe imediatamente. Ele quer aprender magia negra. Isso claramente não agrada. Galco diz que ele deve ter entendido errado. Você quer dizer magia da terra, certo? Deve ser isso. Mas Erkan insiste que está ali por causa da magia negra. Galco adverte: é melhor você pensar 2 vezes, garoto. Magia negra é poderosa, com certeza, mas vai despedaçar sua alma. Erkan nem sequer hesita.
Ele diz que entende os riscos e só quer aprender logo. Ele sabe que é exatamente disso que precisa. Imediatamente, o velho muda. Seu rosto se contorce e se transforma em um esqueleto. Muito bem, diz ele. Faz muito tempo que não vejo alguém escolher esse caminho. Se ele estiver realmente pronto, tudo o que precisa fazer é colocar a mão no livro de habilidades. Mas, novamente, o esqueleto o adverte. Escolha com sabedoria. Este caminho não é fácil. Antes mesmo que ele possa terminar a frase, Erkan bate com a mão na mesa. O esqueleto ri. Ah, isso vai ser divertido. E cara, quando eu disse que isso me lembrava de jogar solo leveling, não imaginava que lembraria tanto. Nas palavras do próprio Erkan, em minha vida passada, eu assisti a um vídeo de um jogador necromante que conseguia derrotar chefes sozinho. E agora, para alguém que decidiu se vingar por conta própria, esse é exatamente o tipo de poder que ele precisa. E assim, de repente, ele se torna oficialmente um necromante. Título: Necromante Nato. Habilidade desbloqueada. Fragmento de esqueleto. Ele ativa imediatamente e um pequeno crânio aparece em sua mão. Ele o deixa cair no chão e os ossos começam a consumir mana, se formando e se reconstruindo lentamente bem diante de seus olhos. Sua primeira invocação, um sucesso. Sinceramente, até que gostei dessa parte. Tipo, ele cria o pequeno esqueleto, alimenta-o com mana e, bum, ele se transforma num brutamontes ossudo. Erkan diz imediatamente que é hora de começar a subir de nível. Ele quer saber onde fica a masmorra de treinamento, mas então ouve um barulho atrás dele. Se vira e a cabeça do esqueleto já caiu. Ele fica parado ali, se perguntando como diabos aquele esqueleto quebrou tão rápido. Atravessando um portal com a mão no rosto, ele percebe. Essa classe não vai ser fácil de dominar. Os esqueletos daquele vídeo parecem aterrorizantes. Por que o dele parece um amiguinho sorridente de desenho animado? Ele checa sua lista de habilidades e vê. Proficiência, nível F. No momento, a única coisa que ele consegue invocar é um único guerreiro esquelético. Ele entende imediatamente. Suas opções são limitadas por causa da baixa proficiência, o que significa que é hora de treinar bastante. Ouvindo rosnados atrás dele, ele avista uma matilha de lobos se aproximando. Esses são monstros de treinamento chamados lobos de carvão. Eles são supostamente fracos. Para Erkan, são o alvo perfeito para testar seu novo esqueleto e ver do que ele é capaz. Ele convoca novamente e envia o garoto ossudo em direção aos lobos. Assim que detecta um inimigo, o esqueleto entra em modo de combate e solta um mugido. Espera aí! Como um esqueleto consegue rugir? Ele não tem pulmões. Por outro lado, é um esqueleto humano. Se formos usar a lógica, ele nem deveria conseguir se mover sem músculos. Então, tanto faz. Os lobos começam a recuar e Erkan dá a ordem para atacar. O magricela avança e, olha só, nada mal. Está se saindo melhor do que o esperado. Nesse ritmo, Erkan acha que vai subir de nível rapidinho. Mas, claro, a realidade bate à porta. Seu esqueleto é completamente obliterado com um único golpe. Num passe de mágica, desaparece. E lá está ele, se perguntando como a única habilidade que recebeu não consegue lidar nem com o monstro mais fraco do jogo. O pequeno esqueleto cai em pedaços a seus pés como um cachorrinho triste. E agora Erkan não está nada contente. Ele encara o sistema, certo de que algo está errado. Então ele vê. Ele poderia ter escolhido entre o modo de ataque, o modo de defesa ou o modo especial. Então ele o invoca novamente, desta vez selecionando o modo de defesa. O problema é que os lobos já estão se divertindo à vontade brincando de buscar os ossos. O pobre esqueleto nem consegue tomar forma direito. Então Erkan ativa o modo especial só para ver o que acontece. E o esqueleto começa a fazer emotes do Fortnite, dançando. Nesse momento, ele percebe que o vídeo que assistiu devia ser uma armadilha. Ele escolheu a pior turma possível. Todo o seu plano de vingança está desmoronando. O garoto está tão desesperado que até tenta deletar a conta. Mas o sistema diz que contas com menos de 3 meses não podem ser excluídas. Isso significa que ele não pode trocar de classe, de personagem, nem recomeçar. E além disso, ele tem problemas sérios para resolver. A essa altura, ele está pronto para ser atropelado por outro caminhão e recomeçar a vida do zero. Por que diabos nada dá certo para esse cara? Ele realmente achou que as coisas finalmente iriam se encaixar. Mas esse idiota aqui é totalmente inútil. Fica parado dando uns soquinhos. Ele manda parar de se mexer. O som está enlouquecendo. É então que ele se lembra repentinamente de algo das informações do sistema. Uma criatura invocada vem equipada com um sistema avançado de aprendizado de combate. Ele se lembra de que,
Quando estava atacando aqueles lobos mais cedo, seu esqueleto estava literalmente parado ali, segurando a própria cabeça, observando, provavelmente aprendendo seus movimentos. Nesse instante, ele se levanta e diz: aquela criatura maldita tem sorte de me ter como professor. Pode não parecer, mas muita gente já o chamou de gênio. Até mesmo em sua antiga guilda, ele era quem treinava a maioria dos jogadores de alto nível. A primeira coisa que o esqueleto precisava aprender em combate era que, se você não desviar, você morre. E, de repente, leva um soco direto na cara e voa para trás, caindo de costas. Mas o bichinho se levanta todo contente, pronto para levar outro soco no queixo e ser jogado contra a parede de novo. Erkin grita para ele parar de agir como um idiota e ficar parado apanhando. Se você vai receber o ataque, é melhor pensar em um contra-ataque ou algo do tipo. Você não pode simplesmente ficar parado absorvendo golpes. Ele pergunta se o esqueleto entendeu. Ele limpa o rosto, reajusta sua postura e se prepara. Corte para outra luta, desta vez de costas para os moldos. Mas agora o esqueleto se agacha, esquiva-se de um ataque e corta um lobo na garganta e outro no abdômen. Além de ser um necromante, esse cara também é um treinador de monstros. E agora o esqueleto está lá, todo brilhante, olhando para ele como um cachorrinho orgulhoso. Erkin manda o esqueleto parar com essa cara. Eles ainda estão em batalha. Não há tempo para distrações. Mas ele admite que o último movimento não foi nada mal. A proficiência com fragmento de esqueleto aumentou. Essa mensagem aparece 3 vezes e ambas brilham em dourado. Erkin diz que você passou no teste, justamente quando ele sobe de nível. Então a cena muda para o castelo de Fidgis, na área para iniciantes. Enquanto ele caminha pelas ruas, os jogadores conversam sobre entrar em guildas, se chamam de família e formam grupos para caçar na Floresta das Aranhas. Toda aquela empolgação inicial. Erkin caminhando por ali, pensando que talvez realmente valesse a pena ensinar aquele esqueleto a lutar. Não demoraria muito para que ele estivesse completando masmorra sozinho. Mas o verdadeiro desafio começa agora, ao chegar ao nível 10. De repente, porém, algo pega de surpresa. Um sujeito rechonchudo agarra seu braço e exige saber se ele não vai se desculpar por ter esbarrado nele. Erkin percebe imediatamente que está lidando com bandidos de 5ª categoria. Os caras estão gritando e se gabando, mas ele os ignora, pensando se não seria melhor acabar com eles de uma vez. Um deles se irrita quando Erkin suspira no meio da conversa e se prepara para lhe dar um soco. Mas do nada, aparece um cara loiro bronzeado e bloqueia o ataque. Diz que só porque um moleque esbarrou em você não significa que você pode sair por aí batendo em todo mundo. Esse cara tem uma vibe de Solo Leveling. Me lembra aquele americano que aparece todo sarado e pronto pra briga. O bandido pergunta se Blony está com Erkin, e ele responde que não. Mas, a julgar pela cara de Erkin, esse cara não é brincadeira. Seus braços estão cheios de veias saltando e ele tem uma energia estranhamente descolada. Esse desgraçado é ninguém menos que Shell, o Matador. Parece nome mexicano, né? Ele é um dos jogadores de classe guerreiro com a classificação mais alta. Erkin não faz a mínima ideia do que esse cara está fazendo aqui. Ele tenta dizer algo, mas o bandido cospe no chão e manda Shell se afastar se não estiver com o garoto, porque eles têm assuntos a resolver. Shell não parece nem um pouco interessado nisso. Ele simplesmente intensifica sua aura e, instantaneamente, o gordinho, até mesmo Erkin, começa a tremer. Afinal, Erkin ainda não tem estatísticas. Shell diz que ele terá que se vingar, porque o cara acabou de socar a palma da mão dele. Um dos capandas atrás do gordo de repente solta: "Espera aí, esse é o Shell, o Matador, mestre da guilda Red Bull. Essa é uma das 30 melhores guildas." Ok, estar entre as 30 melhores não é lá grande coisa, mas ele é conhecido por ser viciado em lutas. Alguém tenta perguntar o que um cara desses está fazendo ali, mas Shell só quer saber uma coisa: você quer continuar lutando ou não? O bandido se rende imediatamente, gaguejando um pedido de desculpas e fugindo como se sua vida dependesse disso. Shell ri e diz: "Cara, este mundo é incrível. Você pode resolver tudo apenas conversando." Ele dá um tapa no ombro de Erkin e diz: "E aí, seu moleque valentão? Beleza." Mas Erkin afasta a mão dele e vai embora, dizendo para ele nem se dar ao trabalho de tentar ajudar. Shell fica ali parado, confuso, tentando entender por que aquele garoto é tão frio. Enquanto isso, nosso garoto já está acelerando, criando a maior distância possível entre eles. Por um instante, ele se sentiu intimidado por aquele poder avassalador. Ele sabe que é porque esse seu novo corpo ainda não tem atributos definidos, mas jura que, na próxima vez que se encontrarem, ele será alguém completamente diferente. Vamos lá, hora de explorar uma masmorra, certo? Só que não. A cena corta para ele sentado ali,
todo triste e abalado. A diferença de poder era ridícula. Si e Richelle estavam praticamente no mesmo nível naquele momento e, obviamente, se ele quisesse vingança, teria que ficar muito mais forte. Nesse instante, o molbo de pedra flamejante investe contra ele vindo de cima. Mas, do nada, seu amiguinho esqueleto surge com uma lança, derruba a fera no chão, finaliza-a e sobe de nível. O pequeno esqueleto está radiante, sorrindo orgulhosamente para Erkin, que murmura que levar 3 dias inteiros para chegar ao nível 10 foi tempo demais. E assim, o esqueleto parece completamente desanimado. Pelo menos o sistema o parabeniza. Com isso, não havia mais monstros da masmorra de treinamento. Sua etiqueta de iniciante foi oficialmente removida e suas recompensas iniciais foram transferidas. Em seu pulso, aparece o relógio de guerra, status, missões, mapa, inventário, mensagens, tudo está ali agora. O cara está empolgado. Se tem uma coisa que ele adora, é ficar olhando para a própria janela de status. E é tão ruim quanto eu esperava. Nível 10. Classe: Necromante. Força: 3. Vigor: 3. Inteligência: 5. Mana: 5. O sistema indica como distribuir seus pontos de atributo, mas ele hesita. Ah, e lá vamos nós, prestes a ser imprudente. Ele diz que um necromante normalmente deveria investir em mana e inteligência, mas ele distribui tudo em força. Bum! A força aumenta em 50 pontos. Ele agora irradia uma aura poderosa, claramente satisfeito consigo mesmo. Enquanto isso, o esqueleto está devastado. A etiqueta não aumentou em nada a mana dele, o que significa que o coitado não ficará mais forte. Ele está até com os olhos marejados. Erkin dá um tapa na cabeça dele e diz para ele se recompor. Ele não desistiu de ser um necromante. O que ele precisa entender é que, por enquanto, aumentar a mana não vai ajudar muito. No início do jogo, a força faz muito mais diferença. Além disso, ele precisa de energia para transmitir suas antigas habilidades ao esqueleto. A verdade é que ele está depositando todas as suas esperanças na capacidade de aprendizado do esqueleto. E agora o pequeno está brilhando novamente, claramente comovido. Erkin manda ele voltar logo para o treino, seu magrelo. Além disso, ele deveria saber que existem maneiras de compensar a falta de certos atributos. Corte para a Associação de Caçadores na cidade de Fidigis. Um cara mostra um cartão dizendo que uma nova missão acabou de ser lançada. Todo mundo está correndo para pegá-la. Eles estavam esperando desde ontem. Enquanto isso, Erkin passa por ali, pensando que essas missões são uma porcaria. É quase engraçado ver as pessoas brigando por essas coisas. Ele se dirige ao balcão. E aí, meu camarada, Diando Missões, posso dar uma olhada na lista? O anão responde, claro, rapaz, mas saiba que as missões desta tabela são as mais difíceis que existem. Ninguém teve coragem de aceitá-los. Certifique-se de estar preparado. Mas quando Erkin olha, ele não vê nada além de lixo. É claro que, com seu conhecimento do futuro, ele sabe que há um tesouro escondido aqui. Uma missão nas Montanhas Bima. Objetivo: eliminar todas as criaturas que lá habitam. Recompensa: 10 moedas de ouro. O velho o adverte. Tem certeza, rapaz? Essa missão é de nível baixo e quase não paga nada. Mas Erkin aceita imediatamente. Ele sabe que concluir essa missão aparentemente tediosa antes de atingir o nível 15 garante o título de prospecto. Títulos eram uma ótima maneira de obter atributos extras. E prospecto aumenta a inteligência e a mana em porcentagem, o que o torna o ponto de partida perfeito para construir seu personagem extremamente poderoso. Já do lado de fora, ele murmura que só lhe falta o equipamento. Curte para as Montanhas Bima, e o cara está todo paramentado de palhaço. Camisa de palhaço, capacete de coelho, botas de urso. Ele parece ser o tipo de personagem que eu faria ele pensar. Caramba, cara, você tá arrasando. Você é insano. Erkin, no entanto, ficou absolutamente devastado com aquela roupa infernal. Obviamente, né? Ele não tinha dinheiro suficiente nem para si mesmo depois de gastar tudo com seu amigo esqueleto. E agora? O que ele pode fazer? Essa é a vida de alguém derrotado. Ele precisa terminar essa missão rápido para finalmente conseguir comprar um equipamento decente. Enquanto Koi, ele murmura que precisa acabar com isso antes que alguém neste mundo veja assim. Mas de repente, por entre os arbustos, uma mão ensanguentada surge. É um cara todo machucado implorando por ajuda. Parece mais um que foi traído pelo seu partido. Enquanto isso, em algum outro lugar da região decente, surge outro jogador, todo paramentado com uma armadura chamativa, gritando que está pronto para limpar as Montanhas Bima. O cara está se achando demais.
Acho que tenho talento de verdade para este jogo. Nesse ritmo, logo serei um dos melhores. Então, alguém por perto grita por socorro, dizendo que seu amigo está ferido. Ele corre até lá, perguntando o que aconteceu, e o rapaz explica que um mobo os atacou. Eles mal conseguem escapar e nem sequer têm uma poção de cura. Você já sabe onde isso vai dar. O coitado tira uma poção do bolso, dizendo para eles não se preocuparem, e ele vai cuidar deles. O cara agradece e diz que com certeza vão pagar de volta. Mas, bem na hora em que ele está falando, outro cara se aproxima sorrateiramente por trás e pum, acerta um porrete na cabeça dele. Aí o cara que acabou de bater nele diz obrigado. Ele vai garantir que todo esse equipamento seja bem utilizado. A pobre vítima, confusa, pergunta por quê. Vocês são uns covardes. Mas o cara simplesmente diz que ele é o idiota por ter caído numa armadilha tão óbvia. O jogador multi foi morto. E sim, o relógio de guerra dele caiu. Caramba, esse jogo é realmente brutal. Você morre, perde seus itens e pronto. O grupo começa a rir, dizendo que é sempre satisfatório matar algum novato que gasta dinheiro. Um deles está literalmente usando 30 relógios no braço e diz que é hora de encontrar a próxima presa. Essa era a guilda PKD conhecida como Família Ralph. Enquanto isso, nosso garoto e seu esqueleto estão na floresta, lutando contra lodos. Esse jogo é super realista, cara. Assim como em vários outros MOBs, você tem o mobo normal, depois o mobo azul, o mobo vermelho, o mobo roxo, a mesma coisa, só que mais forte e de cor diferente. Urkin instala os dedos, vestido de Hisoka, e ativa o modo de ataque do seu esqueleto. A fera coelho enlouquece, dilacerando tudo em seu caminho. O esqueleto guerreiro abate um mobo árvore ancestral e ganha 375 XP. Urkin observa que esses lobos não são nada para seu pequeno monstro agora. Com certeza valeu a pena investir todo o seu equipamento nisso. Com os olhos marejados, ele diz: um verdadeiro gamer não se importa com a aparência. O que importa é a eficiência. Os esqueletos ali parados, todos com ar de mistério, claramente sentindo o amor. Urkin o repreende, dizendo para ele parar com o drama. Eles ainda têm multidões para eliminar. Mas aí, um estalo, um brilho vindo de lado. E bam! O esqueleto leva uma flechada bem na cabeça. Ele fica lá parado, com a mão no crânio, tipo: caramba, acabei de levar uma flechada na cabeça. Então o grupo se aproxima. Sim, é a família Ralph. O mago dá um passo à frente, pedindo desculpas. Ele diz que pensou que o esqueleto fosse um monstro de longe. Ele pede desculpas novamente e Urkin responde que está tudo bem. Mas ele não é bobo. Ele já tinha reparado na arma ensanguentada e na pilha de relógios no pulso do sujeito. Isso é mais do que suficiente para saber que tipo de jogadores eles são. Mesmo assim, audacioso como sempre, Urkin diz que os perdoa. Com uma condição, eles lhe dão uma poção de mana. O mago diz que é uma pena, eles não temem numa poção. Mas, ei, quando você sobe de nível, você recupera mana de qualquer maneira. Então, se o Urkin quiser, isso pode ajudá-lo a treinar um pouco. Urkin pergunta se ele tem certeza. O cara acena com a cabeça e diz: sim, a culpa é nossa. É o mínimo que podemos fazer. Olha só, dizem eles. Os monstros simplesmente aparecem na hora perfeita. Vamos enfraquecê-los e você só precisa dar os golpes finais para garantir a XP. Combinado? Nosso garoto concorda e, assim que o cara vira as costas, ele sussurra para os amigos lembrarem do plano. Primeiro, eles iriam atrair os monstros para perto. Então, o cara com a franja lançaria um feitiço de fortalecimento nos lodos. E, por fim, eles deixariam uma das feras romper a formação e atacar o garoto de surpresa, matando-o na hora. Mas o plano arrogante deles desmorona rapidinho quando vem o esqueleto, destruindo-o com um único golpe. Urkin o elogia, genuinamente impressionado. Foi uma eliminação limpa. Bom trabalho. Continuem assim. Vocês estão ajudando. Agora o trio percebe. Droga. O cara consegue se virar até contra monstros fortão. Então eles intensificam o ataque, soltam vários modos para encurralá-lo, na esperança de que o caos o distraia. Enquanto ele está concentrado à frente, eles atacam por trás, desferindo um golpe direto na cabeça dele com um porrete. Parece que vai acertar, mas Urkin simplesmente se agacha e desvia com precisão. Então, com um movimento fluido, ele desfere um golpe, e a máscara do cara se rasga no exato momento em que seu corpo se abre ao meio. Os outros dois congelam. Então, num estalo, os dedos de Urkin disparam e o esqueleto avança, com mana azul flamejando, correndo como um louco com aquelas adoráveis botas de pata de leão.
Os dois gritam, banhando até o peso, dizendo que conseguem falar. Mas é tarde demais. Buracos no peito, sangue na grana. Seleton leva um, Urkin leva o outro, e os corpos caem no chão como confete. Nosso protagonista fala friamente: vocês são o tipo de gente que eu mais odeio. Canalhas que apunhalam os outros pelas costas. Se eu fosse o antigo ele, talvez isso tivesse funcionado. Mas, infelizmente, ele não é mais essa pessoa. Um deles se oferece para devolver os itens em troca de ser poupado, mas Urkin apenas pede desculpas. Ele não confia mais em Mindjen. Então, um golpe certeiro na garganta. O jogador Ralph foi morto, e mais 8 relógios caem no chão. Urkin está atônito. Aquele desgraçado havia matado outros 8 jogadores. Que pena, agora ele está preso com todos esses itens lindos. Verdadeiramente trágico. Enquanto isso, o esqueleto está ocupado esmagando a caixa torácica do cara. Fofo por fora, selvagem por dentro. Nosso garoto se pergunta por que seu precioso esqueleto está agindo assim. Ele coloca a mão na cabeça dele e transfere algumas peças. O garotinho se ilumina imediatamente, agora totalmente equipado e radiante de alegria. Até Cora, todo emocionado com seu novo equipamento. Urkin diz para ele não se preocupar tanto com a aparência. O que importa nesse jogo são os atributos, diz o mesmo cara que acabou de entrar no modo estilo total. O esqueleto olha para ele tipo, Bru, nem pense nisso. É evidente que você se importa. Mas Urkin está radiante. Aqueles relógios não reclamados eram relógios de pulso, uma mina de ouro. Veja bem, quando você vende o relógio de um jogador morto, um item aleatório do inventário dele é dropado. Então, o que ele conseguiu? Calças de Goblin negro, que aumentam mana e inteligência. Espada ancestral com essência de árvore, mais bônus de mana. Livro de habilidade de maldição demoníaca e ouro de verdade. Saque melhor do que a maioria das masmorras. Um verdadeiro achado. E graças a tudo isso, ele finalmente conseguiu o que procurava. Uma máscara assustadora e feia. Ele a coloca, fica com uma cara totalmente ridícula e diz que, de agora em diante, vai gravar todas as suas partidas de videogame. Por que ter uma identidade é importante? Nesse momento, ele se lembra de alguém que disse exatamente a mesma coisa. Um cara com quem ele conversou sobre viralizar usando máscara para promover sua marca. Eles brincaram dizendo que a máscara era para ser chamada de Máscara Ru. Voltando ao presente, Urkin diz que o jogo mudou. Ele não quer mais ninguém envolvido em sua vida, e essa máscara será a prova de que ele está seguindo carreira solo, meio que sozinho, porque ele ainda vai lutar contra seu esqueleto. Eles atravessam um portal e entram na masmorra nas montanhas Bima. E como eu disse antes, olha só para ele com essa máscara. Ele precisa urgentemente de uma opção de equipamento que o esconda. Agora ele está caçando lobisomens azuis, os monstros mais comuns dessa região. Definitivamente não é fácil, mas com o equipamento que ele tem agora, ele está se sentindo confiante. Mais um sprint com o esqueleto, e depois de algumas horas o grandalhão faz um sinal de positivo. Eles não encontraram nenhum monstro durante todo o tempo. Urkin está sentado ali, segurando a cabeça, dizendo que nada daquilo faz sentido. Se alguém já tivesse limpado aquela masmorra, ele já teria recebido uma notificação. Então, onde estavam os monstros? É nesse momento que ele percebe um esqueleto abrindo um buraco na parede. Conforme-se para cima, vê um portal escuro. Aparece uma mensagem. Você descobriu uma masmorra especial. Deseja entrar? Ah, não. Ele está prestes a cair na sala da estátua e ser assassinado. Essas masmorras que aparecem dentro de outras masmorras geralmente são muito mais difíceis, mas as recompensas também são muito melhores. O problema é que, uma vez que você entra, ou você termina ou morre lá dentro. E sejamos honestos, eu nunca vi um protagonista desistir de uma dessas. Mas até Urkin admite que talvez a decisão mais inteligente fosse sair. Se ele morrer, ficará impedido de jogar por 2 dias, o que prejudicaria completamente seu progresso. Mesmo assim, é claro que ele entra de qualquer maneira. Ele diz que tudo o que precisa fazer é limpar a área e tudo ficará bem. A luz do sol o atinge em cheio no rosto, e agora ele está no meio do Corizil. Imediatamente, ele tem aquela sensação ruim de que algo terrível está prestes a acontecer. O chão começa a tremer e, à frente, surge um lobisomem enorme com 3 olhos, uma criatura corrompida. Será? Parece que Urkin sabe o que significa quando algo é rotulado como corrompido, mas, antes que ele possa reagir, a garra da criatura já está voando em direção ao seu rosto. Ele consegue bloquear o golpe, mas é arremessado para trás e se choca violentamente contra a parede. O esqueleto, coitado, mal tem tempo de entender o que está acontecendo, mas mesmo assim se posiciona, pronto para lutar. Enquanto isso,
Um lobisomem luminoso ri, se perguntando como teve tanta sorte. As criaturas corrompidas estão ligadas à missão principal do jogo. Urkin chama seu esqueleto, dizendo que se eles forem matar essa coisa hoje, vão perder o jantar. Mais uma vez, eles avançam. O esqueleto prepara um ataque de lançamento e o arremessa para o ar. O lobisomem avança, com as presas à mostra, pronto para morder. Mas Urkin ativa uma nova habilidade, infligir maldição. Os 3 olhos do monstro se viram como se ele estivesse perguntando onde está nosso garoto. Você talvez não saiba o que acabou de acontecer. De repente, um golpe. Ele decepa o braço do lobisomem. A fera ruge de agonia e seus atributos caem 10%. Quer dizer, claro, ela perdeu um braço inteiro. Definitivamente pior do que 10% de queda nos atributos. Exceto... Agora a maldita coisa regenera o braço. Ok, sim, 10% de penalidade parece um negócio bem melhor agora. Ela carrega de novo, agora em modo fúria. Arkin desembainha a espada e diz, masmorras especiais nunca são fáceis. Eu estava guardando isso para depois, mas a hora chegou. Ele toca em seu relógio de guerra e ativa um slot. Uma aura saiyajin sombria começa a surgir, formando uma esfera de energia giratória ao seu redor. O que diabos acabou de acontecer? De onde veio todo esse poder? Kid simplesmente entrou em modo de transformação total. Veja, este slot no sistema é uma das funcionalidades do Varlor. Quando os jogadores ativam essa habilidade, eles absorvem temporariamente o poder do próprio mundo de Varlor, manifestando uma espécie de forma superpoderosa. Essa forma, porém, varia de jogador para jogador e, aparentemente, não é possível escolhê-la, devido ao enorme aumento de poder que proporciona a chamada de modo supremo. O lobisomem gigante avança em disparada, com as mandíbulas abertas, mas Arkin se esquiva com precisão cirúrgica. Agora a criatura não consegue acertá-lo uma única vez. Arkin está desviando de tudo como um verdadeiro acrobata. Mais um golpe de garra. Ele recua e resmunga. Era isso que o esperava de um chefe. Força, velocidade, reflexos, tudo está em outro nível. E, a julgar pela força que essa coisa parece ter, ele calcula que talvez consiga sobreviver a 3 golpes, no máximo. Mas não é assim que termina. Ele ataca novamente. O monstro geme de dor e sorri. É isso que torna este jogo divertido. Mas, de repente, sua expressão muda. O lobisomem bate o pé no chão com toda a força. Droga! Agora ele está suspenso no ar, com a mão no rosto, resmungando. Eu tinha me esquecido da fase de fúria, mas o lobisomem também havia se esquecido de algo. Olha quem está entrando em ação. O esqueleto, de volta ao contra-ataque, arrancando o braço da besta. Arkin grita para ele usar o golpe que eles estavam treinando. O lobisomem se encolhe, assustado, e os dois avançam, um golpe cada. Nossa, eles realmente adoram aquele corte azul brilhante. E dessa vez, sim, esse golpe foi certeiro. Não tem como se recuperar disso. Sinceramente, nosso garoto é um necromante bem humilde. Quer dizer, na verdade, tudo que ele tem é um esqueleto. Eu que disse que isso seria uma cópia de Solmo Leveren, mas até agora está seguindo seu próprio caminho. Com um efeito chamativo ao estilo dos jogos, a missão está concluída. Missão cumprida. Teletransporte para uma caverna subjugada. Ele ganha 10 moedas de ouro. O esqueleto, por derrotar um inimigo tão poderoso, recebe um fragmento para ser promovido ao nível E. Arkin também recebe 20.000 moedas de ouro e uma pele de lobisomem. Parece muito ouro, não é? Além disso, ele obtém o colar do rastreador corrompido. Mais 18 em todos os atributos não pode ser vendido, e é de nível crônico, que é ainda maior que único. Quando ele vê o nome rastreador corrompido, algo parece fazer sentido. Ele reconhece isso. Então, 3 novos títulos são registrados: Revelação Promissora, Inteligência Aprimorada e Magia. Desafiante de Heróis concede mais resistência. O título de Rastreador Corrompido, Efeito Especial Incerto. Arkin percebe que tudo isso está ligado ao primeiro capítulo da missão principal, o Conde da Corrupção. A missão principal é a espinha dorsal da história de Varmorto, a base de todo o mundo do jogo. Por causa disso, as recompensas são sempre incríveis, e todo jogador quer participar. É o conteúdo principal do jogo e o objetivo mais valioso. Em sua vida anterior, Arkin só se envolveu por volta do capítulo 4, mas agora está tremendo, atônito por já ter ativado tudo tão cedo. Ele sorri e diz que acabou de encontrar uma mina de ouro e sai do jogo imediatamente. De volta para casa, há um noticiário. A Guilda Hydra entrou oficialmente no capítulo final de Call of Corruption e pretende concluí-la em 3 meses. Arkin encara a tela, devastado. A missão que ele acabou de desbloquear já está quase terminada.
Ele sabe que isso é um desperdício total. Talvez ele devesse simplesmente desistir e começar a se preparar para o próximo capítulo. Mas então, sua expressão muda. Ele se lembra de algo. Esta pode ser uma oportunidade rara. Todo o universo do jogo está hiperfocado nesta história. A expectativa está no auge. É claro que ninguém quer ignorar a primeira missão principal em um jogo como este. Mas e se um vídeo relacionado a essa missão fosse lançado agora? Poderia bombar, viralizar completamente. E como ele vem gravando tudo, ele tem as imagens. Tudo o que ele precisa fazer é enviar o vídeo para o YouTube. O problema é que ele precisa de um editor, e só existe uma pessoa capaz de fazer o trabalho, aquele conhecido em sua vida passada como o deus da edição. Seu nome é Romani. Sinceramente, estou um pouco confusa. Não quero me precipitar e dizer que é uma menina. Vamos esperar por algo mais concreto. Pode ser só um cara com cara de gente boa e cabelo rosa. Ela recebe um pedido de edição de algum novato nível 15 e acha hilário. Eu disse ela, mas, de novo, quem sabe? Aquele batom vermelho brilhante ainda pode ser de um cara. Ela presume que seja só algum garoto mimado com dinheiro demais tentando se exibir com um vídeo cheat. Mas quando ela realmente assiste, sua expressão muda. Agora ela está toda sorridente, dizendo que era exatamente isso que procurava. O nome dela é Ron. No jogo, ela atende pelo nome de Elmoto. A cena muda para um prédio alto, e eis que surge outra garota. Ah, não, eu já sei quem é. Você é aquela bruxa do trovão, não é? Ela chama sua assistente e exige informações sobre o vídeo. Uma jogadora de nível 15 derrotou sozinha um lobisomem corrompido. O rapaz disse a ela que a equipe já havia investigado o caso e que não era nada demais. O lobisomem era de nível baixo mesmo, mas com a tela burquinha emburrada. Ela repete: eu o quero. Tragam esse menino para mim. Agora sim, é ela, sem dúvida. Chassi Leon, a jogadora número 1 do ranking e rainha do trovão. Pouco tempo depois, Erkin está surtando. O vídeo que ele postou em seu canal, que literalmente não tinha nenhum inscrito, já estava com 6.000 visualizações. Finalmente, uma história que trata a contagem de visualizações de forma realista. Algumas histórias mostram um cara sem nenhuma presença online que posta um vídeo e, de repente, tem 70 milhões de inscritos. Se ao menos fosse assim. Erkin, mantendo a humildade, chega a dizer: na minha vida passada, levei meses e meses para chegar a isso. Enquanto isso, Ron já está mandando mensagens para ele, perguntando se ele viu as visualizações. O fato de ela ter entrado em contato primeiro, depois da edição, mostra que ela está, no mínimo, um pouco interessada. Ele responde secamente: sim, eu vi. Uma clara tentativa de encerrar a conversa, mas ela tenta levar o crédito, dizendo que é uma loucura. Esse é o tipo de talento que eu tenho. Embora ela acrescente, é claro, que as filmagens dela também não eram ruins. E então, as rosas vermelhas aparecem. Parece que Erkin presume que ela seja um homem. Ou talvez ela seja. Este mundo é um lugar perigoso. Ele se deita em sua cápsula. Enquanto isso, ela manda outra mensagem perguntando quando sai o próximo vídeo. O problema é que ele não tem ideia do que fazer para chamar a atenção dela. Não é como se você encontrasse uma criatura corrompida todo dia, mas, como diz o ditado, aproveite a oportunidade enquanto ela está quente. Hora de encontrar algo novo para postar. E mais uma pessoa impressionada com o vídeo do garoto mascarado, Sheldon Slayer. A única coisa que o incomoda é que esse cara mascarado lembra um pouco de alguém. Então, nós a conhecemos. Ei, garota! Grita um membro da guilda Red Bull. Ela pergunta do que ele está falando. Ele menciona o garoto mascarado. Ela diz para ele parar de assistir tanto. Claro que ele acha o cara familiar, considerando quantas vezes ele já viu aquele vídeo. Shell admite que sabe disso, mas ainda sente que algo está errado. Ele está empolgado. Veja bem, quando alguém começa esse jogo, geralmente hesita. Eles são rígidos, não se movem como na vida real. Mas aquele garoto, ele se movia como um profissional. Até mesmo o servo que ele invocou parecia ter sido treinado. Ele não parava de falar e um grito o interrompeu. Ok, entendi. Você pode ficar quieto por um segundo? Ela o empurra, dizendo que eles precisam ir. Eles vão entrar ao vivo em 5 minutos. Ele se vira e diz que sempre aprecia. Ela simplesmente revira os olhos e diz para ele ir lá e fazer um show decente. O estádio está absolutamente lotado. Mais de 200.000 pessoas compraram ingressos. 200.000? Sério? Tudo só para ver o Shell, o líder da Red Bull. É melhor ele ficar esperto. Esse nome provavelmente também está registrado. Os portões estão prestes a se abrir. Ele veste sua armadura. 3, 2,
Ele chama a equipe e os envia para a batalha. Enquanto isso, de volta a Felgo, nosso garoto se sente sem esperança novamente. A missão que ele queria já era. Só restaram coisas básicas como limpar o solo contaminado ou matar 3 mobos que entraram na cidade. Obviamente, ele precisa de algo melhor, algo que vale a pena gravar e publicar. Então o velho aparece. Ora, se não é o aventureiro que aceitou a missão do Bima ontem. Meu nome é Ogonton. Tem 1 minuto? Em outra sala, Ogonton diz que já ouviu tudo. Ele já sabe que foi Arkin que encontrou aquele mutante dentro da caverna de Bima. Arkin fica um pouco perplexo. Ele não se lembra de ter ativado algum tipo de missão secreta ou interação desse tipo. Mesmo assim, ele admite: sim, eu vi o lobisomem. Com esses olhos estranhos. Ogonton acena com a cabeça, exatamente como suspeitava. Garoto, há uma grande chance de você ter se deparado com uma criatura exposta a um poder corrupto. Ainda não entendemos completamente quem ou o que eles são, mas é evidente que algo está afetando esses monstros, levando-os à loucura. E, obviamente, isso está matando aventureiros aos montes. Ele está prestes a pedir ajuda quando Arkin o agarra pelo braço, em pleno modo dramático. Podem contar comigo. Darei tudo de mim por este país. Amo esta nação e exterminarei essas criaturas terríveis. Ele está exagerando. Tudo só para conseguir essa missão secreta. Ogonton diz que ainda é muito cedo para esse tipo de responsabilidade, mas Arkin insiste que não é cedo demais. Na verdade, é o momento perfeito. Esperar só levaria a mais mortes. Então Ogonton finalmente cede, dizendo que se é assim que ele se sente, então lhe dará uma chance e verá como se sai. Há alguém chamado Aembre que mora no castelo de Bankvold, a leste de Fegus. Ogonton entrega a ele uma carta de recomendação para que ele possa aprender algumas coisas com essa pessoa. O item aparece imediatamente. Ensinamentos de Aembre. Tudo o que ele precisa fazer é encontrar o sujeito e entregar a carta. Nem um segundo depois, Arkin grita que já está à porta. Ele está empolgado. Parece que sabe exatamente quem Aembre mal pode esperar para se tornar seu aluno. Aembre é um dos 7 discípulos do lendário Mago Bopin, um NPC famoso no mundo do jogo, alguém que todo mago sonha em conhecer. Porque treinar com ele significa ter a chance de desbloquear algumas das melhores habilidades do jogo. Arkin já está saltitando, pronto para sair, mas de repente diz que quase se esqueceu de que precisa fazer algo primeiro. Cortar a floresta. Ele chama o esqueleto, lança a invocação, e lá está ele. Acontece que ele ainda tinha alguns itens que sobraram da última luta. Primeiro, ele pega o crânio de lobisomem que não vendeu. O sistema pergunta se ele quer usá-lo para fortalecer o esqueleto, e ele concorda. O crânio aparece na cabeça do menino coelho. Instantaneamente, sua resistência aumenta em 2 pontos. No mesmo instante, ele pega o colar do rastreador corrompido e o equipa. Todos os atributos aumentam em 18, além de alguns bônus de classe. Com isso, seu trabalho de preparação está concluído. E agora ele pega mais 2 fragmentos de esqueleto e os joga no chão. Pronto, mais 2 esqueletos, mas eles são diferentes do original, sabe? Sem roupas ou equipamentos combinando, nada disso. E por algum motivo, seu primeiro esqueleto parece devastado agora que não é o único. O pobre deus provavelmente pensava que era especial. Arkin diz para ele se acostumar. A partir de agora, eles lutarão em trio. Nossa, nosso protagonista realmente traiu seu esqueleto, hein? O pequeno só queria ser o único. Agora estamos de volta ao combate. Uma besta florestal gigante de nível 25 avança com um golpe de garras. Arkin, graças a um aumento de atributos que recebeu anteriormente, desvia como se nada estivesse acontecendo. Ele parece surpreso em um momento, como se fosse bloquear um ataque, mas na verdade tudo fazia parte do plano. Seu esqueleto avança de cima, só que este parece meio fraco. Ele leva uma pancada na cara e voa pelos ares. Arkin fica furioso. Esse idiota ainda não entende nada sobre pontos cegos. O esqueleto tenta de novo, só para levar um tapa ainda mais forte e ser arremessado para o outro lado do campo. Arkin fica tipo: por que o segundo idiota copiou exatamente a mesma coisa que o primeiro fez? Eles não deveriam aprender um com o outro? Enquanto isso, o esqueleto lendário avança todo orgulhoso, como se fosse a vez dele de brilhar. E, estranhamente, Arkin está corando. Que diabos? Ele entra na brincadeira com toda a confiança. Claro, dessa vez vai dar certo. Mas não. Ele leva uma pancada na cabeça e seu crânio voa pelos ares. Agora ele está furioso. Seus idiotas! Ele grita. Eles estão todos parados ali, segurando seus crânios como se dissessem: ai. Arkin quer saber se ele sequer tem cérebro. Bem, tecnicamente, não. Mas ainda assim,
Quanto tempo até que eles percebam que não podem simplesmente absorver golpes de frente em uma luta? No mínimo, deveriam ser inteligentes o suficiente para se reposicionarem quando estiverem sob ameaça. Se um distrair o inimigo, os outros devem atacar por um ponto cego. Mas, claramente, os esqueletos estão parados ali como se nada tivesse acontecido. Arkin está visivelmente decepcionado. Ele pensou que subir de nível e equipar o colar facilitaria o controle deles. Mas agora que são 3, parecem ainda piores em trabalhar em equipe. Não é que não saibam lutar. Na verdade, o que ele ensinou ao primeiro é passado para os outros. Mas o problema é que, até agora, ele só os ensinou a lutar sozinhos. Então eles não têm ideia de como funcionar em equipe. O pior, custa 3 vezes mais homens para mantê-los ativos. E os resultados até agora? Piores do que antes. Então ele se levanta e diz: tanto faz. Eles chegaram ao nível 20, que era o objetivo, e não haverá nenhum vídeo por enquanto. Ele diz para aqueles cabeças duras se mexerem. Eles vão treinar até chegar ao castelo de Bangsu. Enquanto observa os esqueletos se arrastando, ele se pergunta por quê, mesmo que por um instante, pensou que poderia simplesmente ficar sentado e deixá-los fazer todo o trabalho. Infelizmente, esse sonho de ser um necromante tranquilo que só invoca criaturas e relaxa, não é para ele. Corte para o castelo de Bangsu, uma taverna animada e cheia de gente. Um homem entra pelo corredor e todos se iluminam, animados para falar com ele. Ele é puxado para todos os lados enquanto Arkin fica parado na porta, observando. Para ele, eles são apenas catadores, jogadores que não querem se esforçar ou evoluir por conta própria. São coleiras, do tipo que ele mais detesta. Um careca se aproxima e pergunta se Arkin está interessado em uma boa aventura. Arkin simplesmente manda ele se ferrar e sumir. O garoto fala pelos cotovelos. Ele se dirige para as escadas, entrega a carta de recomendação de Ougonton, e o segurança da porta diz que ele pode subir para o 2º andar. Enquanto todos os outros imploram para subir e desobstruir a passagem, nosso garoto passa sem se importar com nada. Ele está ansioso para descobrir que tipo de recompensa Embrai poderá lhe dar, especialmente por se tratar de uma missão secreta e uma rara oportunidade de criar um vínculo duradouro com um NPC lendário. Mas, ao entrar na sala, encontra um caos. Livros espalhados por toda parte, uma bagunça completa. Por trás de uma pilha de comprimidos antiácidos, uma voz pergunta quem ele a Embrai surge, querendo saber o que o garoto está fazendo ali. Ele não se lembra de ter marcado uma reunião ou chamado alguém. Arkin ficou meio atônito. Ele não esperava que o mago lendário fosse tão desleixado. Mesmo assim, ele se apresentou e disse que veio por recomendação de Ougonton. A Embrai o examina de cima a baixo e diz: bem, para alguém desse nível, você parece bastante promissor. Escolheu a classe de Mago Negro, hein? Bom, já que você veio até aqui, aqui está sua recompensa. Arkin recebe 2 habilidades, Armadura Óssea e Elmo da Loucura. Ele está vermelho de emoção, quase chorando enquanto o agradece. Mas a Embrai, casualmente, dispensa o gesto e diz que é isso. Missão cumprida. Agora suma daqui. Mas não era isso que Arkin queria. Ele está aqui para criar um relacionamento com esse cara. Ele precisa de outra missão. Ele tenta se aproximar, desviando de livros flutuantes, jurando que fará qualquer coisa. Então a Embrai se vira e pergunta: alguma coisa, hein? Certo. Então, diz ele, sorrindo. Nesse exato momento, Arkin recebe uma nova missão, Ovo de Neste. A recompensa? Literalmente nada. E Arkin percebe isso tarde demais. Droga. Caí direto na armadilha desse desgraçado. Agora, do lado de fora do prédio, alguém passa vestindo uma armadura de aparência cara. Todos param e olham fixamente. O equipamento é claramente de primeira linha e absurdamente caro. O cara olha em volta, reconhece a área e murmura para si mesmo: então é aqui que está a máscara Ru. E quem é você, amigão? Batida. A porta se fecha atrás de Arkin. Ele foi expulso. Ele não consegue acreditar. Ele realmente foi enganado por um jogador mal intencionado. Ele pensou que estava prestes a desbloquear uma missão incrível ligada à missão principal. Em vez disso, ele está preso perseguindo um ovo sem nenhuma recompensa. Ele está se afastando quase em lágrimas quando alguém de repente se aproxima e pergunta qual missão ele recebeu. Ah, espere, não é só alguém. É aquele bando de mendigos desesperados de novo. Arkin está quase explodindo com todos eles quando alguém grita: saiam da frente. É o cara de armadura, empurrando todo mundo para o lado. Ele vai direto até Arkin e pergunta se ele tem 1 minuto para uma conversa importante. Se eu tivesse que apostar $1 milhão, diria que é aquele cara de antes. Aquele que Seara enviou para recrutar Arkin,
o sujeito com cara de mordomo que estava com ela. Arkin não está com vontade, mas o cara simplesmente diz que seria prudente que o que usa a máscara de Ho-Ho tivesse uma breve conversa. Eles entram em um beco e o homem se desculpa pelo incômodo. É que aquele lugar não era exatamente o melhor para um papo decente. Cara, deposita uma grana na minha conta e eu prevejo o resto pra você. Mesmo sabendo exatamente quem é esse desgraçado e por que ele está aqui, o Arkin não sabe. Pelo menos ainda não. Mas ele sabe, só pela armadura do cara, que ele é claramente alguém de alta patente. O que ele não sabe é quem é esse cara, ou como ele já sabe quem ele é. O homem pergunta se ele é aquele a quem chamam de Máscara Ho-Ho. Arkin decide se fazer de desentendido, lançando um olhar confuso e perguntando que bobagem de máscara ele estava falando. Ele seguiu até aquele beco pensando que o cara queria bater um papo, mas não fazia ideia do que era toda aquela história de máscara. O homem de óculos diz que ouviu dizer que Arkin recebeu recentemente uma missão de um NPC chamado Imbre. Arkin retrucou que não estava ali para compartilhar informações com ninguém, e arrastá-lo para um beco sem saída já era demais. Se esse cara quer briga, que fale abertamente e exponha sua versão dos fatos. A verdade é que Arkin está se fazendo de desentendido de propósito, fingindo não saber de nada. O cara de óculos encara por um instante, depois abaixa a cabeça de repente, estende a mão e pede desculpas. Arkin percebe que o cara acreditou totalmente na atuação dele. Ele aperta a mão dele casualmente e diz para ele não ficar tão nervoso. Ele não é tão assustador assim. Enquanto se afasta, acrescenta: vou deixar passar dessa vez, mas talvez seja melhor parar de ficar vagando por aí procurando encrenca. O homem de óculos não diz nada. Nesse instante, alguém aparece ao lado dele. Uma mulher alta e intimidadora. Ela comenta que não acha que seja a pessoa que eles estão procurando. O homem concorda. De jeito nenhum o cara era um jogador habilidoso. Qualquer senhor da guerra experiente sabe que você nunca aperta a mão que usa para guardar seu relógio de guerra. Ele até limpa a mão depois, como se tivesse tocado em algo sujo. Fala sério, cara? Você está agindo como se apertar a mão dele te desse algum benefício. O que eu deveria dizer para um cara desses? A garota, que eu gostaria que o artista tivesse se dado ao trabalho de ilustrar melhor, pergunta se eles vão. Ele acena com a cabeça. Isso porque a missão do Moon é muito importante. Eles não podem se dar ao luxo de correr riscos desnecessários. Antes que possamos admirar seu design como deve ser, ela já desapareceu nas sombras novamente, do lado de Arkin. Porém, ele viu tudo. Agora ele tem certeza. Esses dois fazem parte de alguma organização secreta. Se pertencessem a uma guilda pública ou estivessem buscando reconhecimento, teriam se apresentado. E testá-lo daquele jeito? Isso não é comportamento de jogadores comuns. Então, quem diabos eram aqueles dois? De volta à floresta, enquanto seus esqueletos continuam treinando, Arkin está imerso em pensamentos. Ele está convencido de que há algo mais acontecendo que ele ainda não percebeu. Há a missão do ovo e o vídeo que ele postou. Esses dois não pareciam interessados em saber quem era o jogador mascarado. Eles estavam focados em quem quer que tivesse iniciado a missão. Isso significa que ele agora está preso fazendo essa missão e, obviamente, essas pessoas vão começar a segui-lo. O que é péssimo, porque ele estava tentando manter um perfil discreto. Só o chassi Alian já é demais para ele lidar. E, sinceramente, concordo. Meu personagem simplesmente corre. Essa mulher é demais. Aliás, falando nela, eis que surge sua secretária, Park Suji, elogiando a chefe por ter sido incrível hoje e perguntando como foi o teste de recrutamento. Parece que a guilda dela está recrutando bastante. Se Alian resmunga que foi um desastre total. Só candidatos inúteis. Como é possível que nenhum daqueles jogadores desprezíveis fosse minimamente útil? Então Suji menciona o garoto mascarado. Ela diz que talvez o garoto tenha se juntado a outra guilda, já que nunca respondeu ao convite deles. É nesse momento que Celian perde a cabeça, quebrando uma garrafa em frustração. Ela exige saber qual guilda o recrutou. Suji pede desculpas, dizendo que ainda estão tentando confirmar isso. Se Alian não se importa, ela diz para Suji investigar agora mesmo. Ela também quer saber o que o presidente pensa. Suji responde que ele ainda não comentou, e se Alian debocha, dizendo que ele provavelmente ficará quieto enquanto Varlod continuar indo bem. Aparentemente, o cara tentou forçá-la a um casamento arranjado quando ela mencionou pela primeira vez que queria jogar esse jogo. Estranhamente, Suji agora está admirando o corpo da chefe e diz casualmente: "Nossa, que corpo lindo. Bah, não esperava por essa, mas tudo bem,
ou pelo menos alguém lá em cima gostou dela. Sinceramente, não faço a mínima ideia do que está acontecendo. Só sei que ela é gata e que o nosso garoto quer matar alguém. Só isso. Agora olhe para ele, encarando seu reflexo na água, dizendo que faz tempo que não vem aqui. O pântano do Homem-Lagarto. Já que Ambri está no castelo de Banto-Voto, é claro que a missão se passaria nos arredores. E considerando que se trata de um ovo, provavelmente está relacionado a um pássaro, um réptil ou um monstro insetoide. Como ele ainda é um jogador de nível baixo, decide explorar lugares que se encaixem nesses critérios e que ele possa enfrentar. E o pântano dos répteis é a única opção viável, para o bem ou para o mal. Ele invoca o esqueleto e o avisa. Os monstros aqui são de nível alto, então é melhor usar a habilidade de aprimoramento que ele aprendeu da última vez. É um movimento de loucura onde você precisa marcar a invocação e então ativar o poder. Não que eu tenha entendido direito. Se ir ativar o negócio e um as aparecer na testa do esqueleto e o cara ficar vermelho como um pimentão. Ele parece bem empolgado, dizendo que o efeito é legal. Hora de ver o quão forte é de verdade. Ele ordena que o esqueleto o ataque, mas aqui está o problema. A habilidade também tem uma chance de fazer a invocação perder a sanidade. E, obviamente, como a lei de Murphy existe, as coisas dão errado imediatamente. O esqueleto avança direto para cima dele. Erkin percebe que algo está errado e acerta um gancho que manda o pobre esqueleto voando como um foguete adolescente. O coitado foi lançado para a lua. Erkin grita para ele parar de gritar daquele jeito e começa a se perguntar se aquilo era algum tipo de bug ou algo assim. Além disso, o aumento de força não parecia tão impressionante, então tudo aquilo era meio que uma farsa. Seus pensamentos são interrompidos quando um homem-lagarto de nível 30 se aproxima sorrateiramente por trás e tenta mordê-lo. Ele decide que este é o momento perfeito para realmente testar suas habilidades. Ele ativa outra marca da loucura e equipa a armadura óssea para obter força extra. As invocações estão todas gritando como loucas agora, enquanto os homens-lagarto estão simplesmente congelados no lugar. Erkin diz que, se for esse o caso, é hora de atacar. E pronto, uma briga generalizada, 3 contra 3. Mas os pequenos esqueletos se esgueiram até seu ponto cego e o fatiam em pedaços. Sua invocação derrota 3 homens-lagarto, rendendo 864 XP e fazendo subir de nível 2 vezes. Agora os pequenos estão ajoelhados diante de seu mestre e Erkin pensa, muito bem, isso é ótimo. O plano para a semana inteira está definido. Derrote monstro, suba de nível e procure o ovo. Mas, é claro, enquanto ele pensa nisso, uma mulher misteriosa observa das sombras, lambendo os lábios. Afinal, este jogo está cheio de mulheres perigosas. Ela sai e se apresenta. Meu nome é Iria. Como você pode ver, sou absurdamente linda. Nem preciso dizer nada. Ninguém consegue resistir a mim. Todos obedecem à minha vontade. Qualquer problema que eu enfrente, eu simplesmente invoco uma das minhas escravas para resolvê-lo. E então ela tropeça e cai de cara no musgo. Agora ela está lá, toda confusa, se perguntando que tipo de inferno é esse e por que ela veio parar aqui. Afinal, aparentemente, um de seus escravos a arrastou para lá por algum motivo estúpido, apenas para ser morto como um completo idiota. Agora ela está presa cara a cara com monstros muito mais poderosos do que ela e não consegue usar seu charme para escapar. É então que ela avista Erkin por perto. E sim, ela imediatamente começa a rasgar as roupas como se tivesse o plano perfeito. Erkin ouve um grito estranho à distância. Ele se vira e vê a garota cambaleando, toda desarrumada, toda fofa e sedutora. Ela diz que machucou o tornozelo por causa dos monstros assustadores, já pensando que não há como ele resistir ao charme da sua beleza. E então, Erkin simplesmente a ignora e continua andando. Ela fica completamente atônita, pensando, como ele nem olhou para ela. Ela começa a implorar, chamando o Sr. Necromante por ajuda, enquanto ele já pensa consigo mesmo, mais uma maluca. Mas, cara, a garota estava tão furiosa que mordeu os próprios lábios até sangrarem, de tanta raiva por aquele desgraçado ter a audácia de ignorá-la. Os esqueletos estavam no meio de uma briga, enquanto Erkin ficava parado ali, com a mão no rosto. A louca não parava de segui-lo, reclamando que estava morrendo de dor e não sabia como sobreviveria. Ele tentou fingir que ela não existia, mas, aparentemente, ela o estava seguindo o tempo todo, se jogando a seus pés e implorando. Para onde quer que ele fosse, ela estava logo atrás.
O que realmente o irritava era o fato de que alguém como ela nem deveria estar participando do jogo se ia depender dos outros para tudo. Então, ele decide que o melhor é lidar com ela e acabar logo com isso. Ele se vira e pergunta sem rodeios que tipo de ajuda ela precisa. Ela responde, toda doce e inocente. Deixei cair minha espadinha no pântano ali atrás. Você poderia me ajudar a pegá-la? Nosso rapaz, seco como sempre, diz a ela que, assim que pegar aquela maldita coisa, é melhor ela sumir da frente dele. Ela concorda desesperadamente, decidida a nunca esquecer sua gentileza. Mas ela ainda tinha aquele olhar no rosto, murmurando que agora o tinha conquistado. A espada estava ali, simplesmente cravada no meio de uma ilha minúscula. Ela já estava agradecendo, e ele a lembrou novamente de que era melhor ela sumir depois disso. Ele envia os esqueletos para buscá-la. Eles começam a fazer uma formação de trampolim para alcançá-la. Enquanto isso, ela está parada ali com aquele sorriso arrepiante. Acontece que ela estava esperando que ele estivesse sem a intimação para poder atacar. Ela tenta acertá-lo na nuca, dizendo que é o que ele merece por ignorar uma beleza como ela. Mas antes mesmo do golpe acertar, ele se vira de repente e diz: "Você é muito lenta." Ele a agarra pela gola e a atira direto no pântano. Ela grita, chamando de desgraçado e berrando que, quando saiu dali, mandará suas fãs atrás dele para matá-lo. Mas Arkin apenas ri e diz para ela olhar para trás. Ela vira a cabeça e, de repente, os homens lagartos já apareceram e começam a pisoteá-la. Arkin, completamente impassível, diz que se ela vai tentar enganá-lo, é melhor que apresente um plano melhor. Ele já está farto de ser enganado por gente como ela. Ele vira as costas, dizendo que tudo aquilo era uma perda de tempo, e avisa os esqueletos que eles vão embora. Mas quando olha de novo, vê que aquelas criaturas malditas estavam tentando copiar o truque de charme dela. Os três tinham galos da cabeça, e ele manda que parem de aprender essas bobagens. Nesse instante, o sistema notifica: a jogadora Ira morreu. Ele fica radiante, não que esperasse ganhar pontos ou XP com isso, já que tecnicamente não a matou. Ele se lembra dela dizendo algo sobre protegê-lo e acha isso hilário, como se ela realmente tivesse algo assim. Mas é claro, alguns caras estavam assistindo ao vídeo e de olho nele. No capítulo seguinte, Boom, ele já esfaqueou o primeiro cara. Dizem que ele é inimigo da Lady Ira e que estão ali em busca de vingança. Arkin diz: "Cara, posso te perguntar uma coisa? Por que você está se esforçando tanto por ela? Não é como se ela fosse fazer alguma coisa por você. Então por que está tentando tanto?" Mas o gorducho começa a rir maniacamente e grita: "Porque eu a amo." Arkin o interrompe, dizendo: Você é um esquisito." Agora ele está se lembrando de todas as besteiras que aquela garota maluca fez. Obviamente, depois do que aconteceu, ele a jogou em um pântano e ela jurou matá-lo. Ele não imaginava que ela faria um escândalo e mandaria um monte de gente atrás dele. Mas ela fez, gravou um vídeo inteiro dizendo que o necromante cruel do pântano a matou. E desde então, ele vem sendo caçado por autoproclamados fãs de Ira. O que, é claro, está tornando sua vida ainda mais complicada. Ele já estava estressado com aqueles outros malucos do beco o seguindo, e agora tem que lidar com esses idiotas também. Ele está começando a se perguntar se não deveria simplesmente rastrear aquela mulher e matá-la de novo, só para que todo o trabalho pareça valer a pena. Mas, depois de pegar outro relógio sujo, ele conclui que não vale a pena o esforço. Ele ganha 5.000 de ouro e uma bota de Goblin. Além disso, ele também recebe um acessório raro, o Colar da Promessa. O item vale 800.000. Isso muda tudo. Aquela garota era realmente incrível. Enquanto ele está lá beijando um relógio como se fosse um tesouro perdido há muito tempo, alguém aparece dizendo que encontraram um inimigo de ilha, e Arkin. Ele abre o relógio e diz: ele é o desgraçado que acabou com aquela mulher miserável. De repente, a lembrança o atinge. Havia umas 30 pessoas na fila na frente dele. Agora a situação ficou tensa, e ele sabia que não tinha como dar conta de tudo. Hora de vazar. Olhando para trás, ele se pergunta como a Telanonática conseguiu reunir tantos malucos obcecados por ela. Então, ele se vira e envia a equipe reduzida para lidar com a multidão. Obviamente, a multidão acha que vai ser fácil. Afinal, esqueletos são apenas invocações básicas de necromantes, certo? Mas acontece que é ainda mais fácil do que qualquer um imaginava, porque o gordinho grita algo sobre o poder do amor e os divide ao meio. Não que isso seja uma habilidade de verdade. O cara é só um tarado. Como o jogo só foi lançado há 10 meses e Arkin só começou a caçar há algumas semanas,
A maioria dos jogadores que o perseguem está em um nível muito mais alto. Depois de correr bastante, ele finalmente encontra um lugar tranquilo no meio do pântano. Com seu nível ainda tão baixo, recuar é sua única opção viável. Mas é nesse momento que ele percebe algo estranho. Onde diabos ele está? Num pântano de tons púrpura? Ele nunca viu essa área antes, nem mesmo em sua vida passada. De repente, seus olhos brilham. Ele teve uma ideia. Na cena seguinte, os Vingadores procurados estão na floresta à sua procura, quando o gordinho avista os esqueletos. Eles estão lá dançando, todos fofinhos e engraçados. O grupo está furioso. Não só aquele desgraçado matou Ira, como agora está zombando deles. O grandalhão avança, gritando que desta vez o perdoará. Mas, bem no meio de sua manobra dramática, algo emerge do lago e interrompe tudo. Antes que ele possa sequer processar o que está acontecendo, é agarrado e engolido inteiro. Os outros o reconhecem imediatamente. Um lagarto voador. Aquela coisa é o chefe da região, um monstro de nível 40. E, claro, Arkin está ali do lado, apenas observando em silêncio. Ele jamais imaginou que o ninho que procurava pertenceria àquela criatura. Um chefe com defesa e HP absurdos. Normalmente, é preciso um grupo de raid com 20 ou mais jogadores, todos próximos do nível 40, para ter alguma chance. Ele se lembrou de ter visto algo nos fóruns sobre esse monstro ter sido morto recentemente, então ele nem deveria estar ali. Mas se está aparecendo agora, significa que alguém o provocou. O que significa que, se essa fera surgiu no momento em que ele entrou na área e a missão que ele está procurando, ela deve estar aqui. Enquanto todos os outros morriam, ele estava parado perto de uma árvorezinha, pensando que, se Ambrion andou para lá, era porque aquele desgraçado achava que conseguiria lidar com a situação no nível 20. Sério, aquele cara era ridículo de achar que tinha alguma chance. Mesmo assim, ele deu sorte e acabou em uma equipe. Então talvez isso possa funcionar. Os malditos otakus estão gritando. Até eles sabem que isso está muito além da compreensão deles. Um deles quer sugerir uma retirada. Mas, é claro, Arkin imediatamente diz que não há como algo assim simplesmente parar por aqui. Ele invoca seus esqueletos atrás de si, encarando os caras com marcas na testa. Os otakus percebem que foram bloqueados, mas um deles diz para simplesmente seguirem em frente e forçarem a passagem, até que a cauda do lagarto o atinge e o arremessa para o monge. Agora eles percebem que estão perdidos. Esqueletos de um lado, um monstro atrás. É então que eles avistam Arkin se esgueirando por entre eles, e nosso herói, em silêncio, agradece aos seus companheiros, dizendo que esta é a oportunidade perfeita para escapar e que não se esquecerá do sacrifício deles. Enquanto eles mantêm a criatura ocupada, o desgraçado parte em direção ao ninho agora vazio. Ele entra sem problemas e começa a procurar o ovo. O problema é que o maldito objeto não está lá. Ele olha por toda parte, tentando descobrir onde diabos ele poderia estar. Ah, achei. Parece aquele ovinho de pedra, aquela coisa roxa. Ele simplesmente escolheu o objeto mais suspeito que encontrou lá dentro. O único problema é que parecia mais uma pedra do que um ovo. Foi então que o sistema notificou de que o guerreiro esquelético havia sido destruído. Sabendo que o monstro retornaria após lidar com os intrusos, ele concluiu que era hora de partir. E nesse exato momento, a entrada do ninho começa a ser destruída. Enquanto isso, Arkin tenta escapar silenciosamente, mantendo um perfil discreto. Agora que o maldito chefe voltou, não há mais tempo para bisbilhotar. Então ele decide que vai entregar aquilo como recompensa da missão e dizer que é o ovo, mesmo que não seja. Afinal, a recompensa da missão não era praticamente nada. De volta ao pântano, todos os fedorentos de Taku estão desmaiados no chão. Então, do nada, alguém se aproxima, e Arkin, mais uma vez, chama a atenção da pessoa, dizendo como Varloda é um jogo tão interessante e com tanta liberdade que gente estranha como ele simplesmente aparece. Um dos caras tenta falar, mas aparentemente, tarde demais, seu relógio de guerra já foi roubado. Nosso amigo diz que vai deixar uma coisa bem clara. Ele deixou que fizessem o que quisessem porque achava tudo aquilo divertido, mas agora que seus negócios estão resolvidos, ele tem problemas demais para lidar neste jogo. Então, da próxima vez que vierem atrás dele, não sairão impunes. O sujeito está tremendo de medo enquanto Arkin se afasta, fervendo de raiva, resmungando que, se esses idiotas continuarem o perseguindo, ele vai declarar guerra total contra eles. Mas agora é hora de ganhar dinheiro. Parece que ele contatou a Dilda Bansu e disse que avistou o dragão lagarto no pântano. Ele está vendendo a localização exata por 100.000 peças de ouro. Mais tarde, no escritório de Imbir, ele entrega o item e diz:
aqui está o ovinho que você pediu. Pode ter certeza de que é autêntico. Ele parece um pouco sem jeito, torcendo para que o cara não desconfie de nada. Mas Embry está olhando fixamente para aquilo como se sua vida dependesse disso. Então ele diz: este é exatamente o item que eu estava procurando. Bom trabalho, garoto. É isso aí. E o nosso garoto comemora. Que sorte! O cara até diz que achou que levaria muito mais tempo para alguém tão fraco quanto ele conseguir fazer isso. E é aí que Arkin percebe que o desgraçado sabia que ele era fraco e inútil o tempo todo e mesmo assim o mandou. Então ele diz que sim, mas que seria ótimo cuidar da próxima missão agora, de preferência com uma recompensa decente. Mas Embry quer saber se ele tem alguma ideia do que seja aquele objeto. Ele explica que, toda vez que exploram uma área com monstros mutantes, é isso que encontram. É por isso que, por enquanto, estão chamando de Pedra da Corrupção. De imediato, Erkin tem quase certeza de que Guy, o cavaleiro, e a garota alta e estranha, cujas habilidades ainda nem vimos, provavelmente estavam atrás exatamente disso. A Pedra da Corrupção é um item importante ligado à missão principal e é bem provável que os dois estejam tentando garantir que a consivam de quem aceitou a missão primeiro. Ele achou que tinha sido escaneado quando recebeu o objeto e que a recompensa não era nada. Nunca imaginou que aquilo fazia parte da missão principal. Ambre se desculpa então. Ele sabia que seria demais para o garoto, mas eles também estavam enfrentando uma criatura completamente desconhecida e ele precisava testar a força do nosso rapaz. Agora ele quer saber. O que ele acha? Ele estava pronto para enfrentar a corrupção? Erkin pode ser fraco, mas ele tem força de vontade. Para ele, esta é apenas mais uma oportunidade. Sem hesitar, bate no peito e diz que dará tudo de si. Mas Ambre corta o assunto. Ainda não. Isso destrói as expectativas do garoto na hora. O cara continua dizendo que a essa altura ele já deveria ter percebido quão poderosas essas criaturas são. Alguém tão fraco quanto ele, preso no nível 20, completamente inútil, ainda não está ajudando em nada. Nosso rapaz está lá sozinho, tentando explicar. Sim, mas o cara o interrompe dizendo que está tudo bem. Se você disser, ó grande mago, um Ambre, mestre de todos os magos, por favor, deixe-me ser seu discípulo e eu o ajudarei. Olha só esse desgraçado, tentando fazer o nosso garoto implorar e se humilhar. A porta bate e ele completa a missão, ganhando o título de discípulo. Quer dizer, sim, ele teve que se humilhar. O que ele podia fazer? Ele ainda ficou com o cartão na mão e o desgraçado está agindo como Lloyd Fronteira. Claro que o desgraçado passou meia hora esfregando na cara dele, fazendo-o repetir tudo. Nosso amigo só quer voltar lá e dar um soco na cara dele. A cena muda para o pântano e o lagarto gigante acaba de ser torrado. Os cavaleiros estão todos comemorando porque sua guilda finalmente derrotou algo que valia a pena. Então, alguém de cabelos negros aparece correndo, dizendo que o cara é muito mais forte do que eles esperavam. E sim, é o desgraçado dos óculos. Ele os ajusta e diz que não tem problema, que eles deram um ótimo apoio. Mesmo assim, ele insiste que se tivesse sido só a guilda deles, todos teriam morrido. Ele entrega uma pequena bolsa, provavelmente com algumas moedas, e diz que não é muito, mas é o melhor que podem oferecer para agradecê-lo. Mas o homem responde que essa não é a recompensa prometida. Eles dizem que podem pagar com aquilo, mas ele insiste que não está quebrando as regras. O cara da guilda está confuso. Ele achou que o sujeito tinha aparecido só para ajudar, tipo alguém interessado em ouro ou itens. Ele já achava estranho alguém de patente tão alta se envolver. Então quem é esse cara, afinal? Aí ele sai dizendo que vai levar tudo o que tem no ninho. Eles tentam explicar que não sobrou nada, certo? O saque do chefe é todo obtido e eles já pegaram tudo. Enquanto isso, o cara do Glass acha que deu sorte. Ele nunca imaginou que teria a chance de pegar uma pedra da corrupção assim, do nada. Assim que soube que o monstro havia reaparecido, imaginou que devia ter sido por causa daquele garoto mascarado com quem havia se deparado. Mas, como o lagarto ainda estava vivo, isso significava que o item ainda não havia sido coletado e que o garoto devia ter falhado na missão. Ele entra no ninho todo convencido, pensando que nem tudo na vida pode ser feito sozinho. Agora, tudo o que ele precisava fazer era pegar a pedra e o mascarado não conseguiria concluir sua missão. Obviamente, ele já havia procurado por toda parte e não encontrado nada. Amaldiçoou os céus, gritando que aquele filho da puta devia ter levado o objeto de alguma forma. Então vemos nosso garoto, totalmente concentrado, dizendo que chegou a hora. Depois de incontáveis dias de luta, repetindo para si mesmo que se aguentasse mais um pouco, as coisas melhorariam. Seu momento finalmente chegou e tudo termina agora. Chegou a hora de parar de implorar por macarrão instantâneo e finalmente comer carne.
Ele está girando em comemoração, dizendo que estava economizando, vivendo de comida ruim, mas agora que conseguiu 100 mil, finalmente pode comprar algo bom. Os 100 mil de ouro que ele ganhou são convertidos em 1.200.001 wons. Mas, assim que o dinheiro cai na conta dele, começa a ser debitado instantaneamente e seu saldo cai para 856. Ele não faz ideia do que acabou de acontecer, mas o sistema de pagamentos coreano é implacável. Ele percebe imediatamente que não há a menor chance de dar certo. Nesse instante, ele recebe uma mensagem de Romani, a editora, perguntando se ele ainda está vivo e se já desistiu de ser youtuber. O coitado nem se lembrava daquela maluca. O problema é que ele não pode gravar vídeos enquanto a esquisita estiver à caça e ele está preso gravando a semana toda. Ele está puto com aquela mulher e com o cara de óculos que estragaram a vida dele. É por isso que ele não tem postado nada. Mas ele decide, dane-se os dois. Ele é só um gamer inocente curtindo o jogo. Ele vai ganhar dinheiro do jeito que sabe. Então a cena corta para um cemitério. Ele aparece lá com sua equipe reduzida. Cenário perfeito. Ele entrou na floresta da masmorra dos mortos. Lá vem ele de novo, usando aquela máscara assustadora, dizendo que não importa quantas vezes ele passe por aquele lugar, ele sempre será arrepiante. No momento, este é o melhor lugar para ganhar experiência e também atrairá muitas visualizações, especialmente com o que ele está planejando fazer. Ele invoca os esqueletos e diz para eles se prepararem. É hora da caçada. Mas primeiro eles ganharam um novo amigo, já que ele faz parte da estratégia. Seria bom se todos se dessem bem com ele. É um esqueleto magro, desajeitado e com um tom avermelhado. Parece que essa foi uma habilidade que aquele desgraçado em Imburi lhe deu. O único problema é que consomem muita mana. Mesmo assim, ele diz para eles se prepararem porque a caçada está prestes a começar. E nesse exato momento o alvo emerge do solo. Um grupo de esqueletos de nível 33 aparece. Sua própria equipe de esqueletos parece totalmente confusa. Como isso é possível? Família? Erkin ordena que comecem a caçada, mas seus esqueletos apontam uns para os outros como quem diz: "Você quer dizer caçar? Que maldade!" Ele explica que, quando a luta começar, eles perceberão que esses mortos-vivos não são nada parecidos com eles. Estranhamente, porém, seus esqueletinhos estão todos agachados e tremendo de medo. Nosso garoto estala os nós dos dedos e grita com eles. Sua hesitação só está atrapalhando o progresso deles. Então, o primeiro esqueleto avança e corta o inimigo em cheio. Mas mesmo fatiado, o esqueleto inimigo continua atacando. Seu próprio esqueleto fica com medo e diz: "Você tem que acabar com ele. Ataques normais não funcionam nessas coisas." Então ele saca o martelo do mago e reduz a coisa a pó. Ela se desfaz e ele diz para sua equipe: "É assim que se faz." Mas seus homens estão parados, com as mãos da cabeça, em estado de choque. Ele os repreende, dizendo que não querem mais brincadeiras. A meta de hoje é 100 esqueletos em 100 minutos, e se não conseguirem, todos ficarão para trás naquele lugar. No momento em que ele diz isso, todos saem chorando, com lágrimas nos olhos. Logo depois, janelas de status começam a aparecer na tela. Você derrotou um esqueleto. Seu esqueleto subiu de nível. Você subiu de nível. E os coitados estão fazendo cara feia em meio às lágrimas. Nosso garoto está sorrindo. Ele achou que eles demorariam mais para se adaptar, mas, honestamente, eles estão ótimos. Nesse ritmo, o vídeo vai ser um sucesso. Ele só precisa enviar para Romani. Mas, nesse exato momento, um esqueleto enorme aparece na frente dele. Um guerreiro de nível 35. E, claro, mais uma vez, surge um monstro raro que não deveria estar ali. Mas, em vez de entrar em pânico, ele vê isso como uma oportunidade de ouro para ganhar experiência. Ele avança sem hesitar, com os olhos brilhando em dourado. Esta é a sua chance de ganhar dinheiro e finalmente pedir uma comida decente. Mas, no meio da investida, um golpe de machado devastador quase o atinge. O chão se estilhaça, e ele escapa por um triz. O pobre coitado percebe que quase morreu antes mesmo de conseguir acertá-lo. Mas, ao mesmo tempo, consegue quebrar um dos braços do monstro. O segundo ataque veio rápido, mas agora ele se sentia calmo. Sim, sua equipe de esqueletos avançou, e a besta parecia estar sendo retalhada. Nossa, eles estavam todos em perfeita sincronia. Olha só, 4 deles se alinharam atrás dele. Ele perguntou se estavam bem, e todos fizeram uma saudação militar. Mas o nosso rapaz achou que tudo tinha acabado, não percebeu o chefe se aproximando sorrateiramente por trás dele. Mais uma isca. Ele se vira, e esse monstrinho já mostra que não tem paciência. Isso porque ele tinha deixado um pouco de água para trás antes,
e agora a bola de fogo estava pronta para ser lançada. O pobre chefe é atingido pelas costas e, finalmente, o guerreiro esquelético é derrotado. Observando a besta queimar nas chamas, ele tem certeza de que este vídeo terá pelo menos 10.000 visualizações. Paul daquele churrasco o deixou ainda mais faminto. Não está na hora de comer alguma coisa? Mas é claro, sem descanso. Cara, a loucura continua. O chefe da região sentiu a morte de um de seus lacaios e agora está rastreando os intrusos. Um círculo enorme aparece e o chefe começa a se materializar. Caramba, esse esqueleto tem estilo. Seria demais se ele entrasse para o nosso grupo. Mas, pelo visto, ele não está afim. Um esqueleto dourado, nível 40. Obviamente, o chefe da Floresta dos Mortos, e também o primeiro chefe do tipo mago que os jogadores geralmente enfrentam. O título deste monstro? Matador Iniciante. Ele se lembra agora. A condição para invocar esse desgraçado era eliminar um monte de esqueletos. Ele não sabe se vai vencer, mas tem certeza de que isso é uma mina de ouro. Confiante, diz que só precisa aprimorar seus esqueletos e chamar todos. Mas, ao olhar para trás, eles sumiram. Os esqueletos foram desinvocados porque ele ficou sem mana. Ele quase consegue imaginar os desgraçados acenando em despedida e rindo da cara dele. Nosso herói percebe. Que burrice. Com 4 esqueletos, uma invocação e outro lançando uma enorme bola de fogo, é claro que sua mana acabaria. Isso deixa sem muita escolha. Já faz um tempo, mas chegou a hora de enfrentar esse com o próprio corpo. Ele ativa seu poder e sua aura ganha vida. O chefe esqueleto também se prepara e diz: muito bem, agora é a hora. Ao avançar, um círculo aparece nas costas do monstro e começa a brilhar. Vários lasers disparam, mas ele continua avançando. Ele fica chocado. Um único golpe direto daquilo poderia drenar completamente sua barra de vida. Se esse desgraçado continuar com esse poder de fogo, não vai conseguir chegar perto. O que significa que não tem como vencer desse jeito. Então, antes de mais nada, ele precisa impedir que essa coisa maldita conjure feitiços novamente. Ele crava seu martelo direto na mão do monstro, destruindo-a instantaneamente e cancelando o feitiço. O círculo brilhante se estilhaça. Ele murmura que conhece bem essas mãos estão ligadas a todos os ataques especiais. O truque para derrotar esse chefe? Quebrar todas as suas mãos. O esqueleto parece quase surpreso por ter descoberto isso. E então nosso garoto recebe uma mensagem. O chefe da região está encarando o rio. A criatura consegue enxergar através dele e começa a analisar seu poder. De repente, ele desencadeia outra técnica. Energia roxa começa a se formar atrás dele. Erkan está tentando entender o que está acontecendo quando uma estrela gigante aparece no céu. Cara, o monstro está preparando um Kamehameha. Nosso garoto sai correndo, em pânico total. Ele nunca viu esse padrão de ataque antes. Que diabos está acontecendo? Ele está correndo, tentando escapar, mas a criatura continua se aproximando e o arremessa para longe. Ele não tem ideia do porquê esse chefe, que ele já enfrentou e derrotou várias vezes, de repente tem um conjunto de movimentos completamente novo. O chão está destruído e restou apenas uma poça roxa brilhante. Ele quebra a cabeça, tentando se lembrar. Pelo que sabe, esse não é o tipo de chefe que esconde padrões ou muda de comportamento de acordo com o jogador. E, claro, como era um chefe do início do jogo, não tinha nenhuma lembrança recente dele, sem esqueletos, sem ideia dos padrões de ataque. Como ele ia matar aquele gigante bem na sua frente? Outra criatura surge voando e ele decide que, por enquanto, vai fazer o melhor que puder com o que tem. Ele volta a se esquivar, tentando diminuir a distância. Mas o problema agora é que, toda vez que ele se aproxima de um laser travado, é forçado a mudar de direção. Sem tempo para contra-atacar, ele começa a se perguntar onde poderia estar o ponto cego daquela coisa maldita. Mas parece que ele dá um passo para o lado e tropeça. Oh não, ele foi agarrado pelo esqueleto. Droga, parecia que ia mordê-lo. Mas, em vez disso, o esqueleto segurou perto da boca e abriu um círculo brilhante na garganta. É nesse momento que Arkin revela que também tem algumas cartas da Amanda. Ele lança, ou inflige, a maldição do demônio sobre o monstro. Isso reduz seus atributos em 13%, e ele consegue se libertar e saltar em direção à sua testa. Ele não sabia como teria a chance de desferir o golpe final, mas o monstro praticamente lhe entregou a oportunidade, e sendo assim, ele demonstraria sua gratidão com um soco bem entre os olhos. O esqueleto enorme começou a rachar por todos os lados, e assim, ele conseguiu. O monstro cai no chão. Ele realmente o derrotou.
O esqueleto dourado está caído. Ele ganha muita experiência, mais de 97 mil de ouro, e o título de matador de esqueletos. Ele está lá, exausto, dizendo que foi por pouco. Ele desativa sua habilidade. Na tela de status, agora está no nível 36. Que sorriso cínico ele está ostentando em comemoração. Mas então ele percebe o verdadeiro perigo. Sua mana está muito baixa para alguém que depende de criaturas invocadas. Até então, ele conseguia acompanhar o ritmo, subindo de nível rapidamente e conquistando títulos. Mas agora que precisa manter várias habilidades ativas ao mesmo tempo, isso não está mais dando conta. Ele tem treinado seus esqueletos, equipando-os e tudo mais. Mas qual a vantagem se eles sumirem no meio da luta? O pior é que ele já tem todos os títulos que aumentam mana a essa altura do jogo. Depois de pensar bem, ele conclui que não há nada que possa fazer. Ele simplesmente vai enviar o vídeo para Romani e voltar para casa para comer um lamen de carne. Enquanto isso, na casa dela, Romani está socando um ursinho de pelúcia, gritando se ele perdeu a cabeça e perguntando por que está fazendo tudo aquilo. Estranhamente, ela está pulando de alegria, dizendo que nunca viu um jogador derrotar um chefe acima do seu nível sem levar um único golpe. E, além disso, ele fez isso sem nem mesmo conhecer os padrões de ataque do chefe. Ela talvez nem precise editar as imagens. O vídeo em si já é ouro. Ele começa a pensar em qual deveria ser o título. O homem que comanda os mortos-vivos? O exército de um homem só? Mas, de repente, ela decide que o título será Imperador da Alma da Brincadeira, que, por coincidência, é o nome de toda a série. Corte para a Associação de Caçadores e veja quem voltou para falar com aquele desgraçado de novo. Nosso garoto está se sentindo orgulhoso agora que está mais forte, mas a maga, é claro, quer saber por que ele parece um mendigo. Ainda assim, ele conseguiu o que prometeu. Concluiu a segunda parte dos ensinamentos de Embry e recebeu o livro de Osteologia. Ele nem sabe o que é isso. Na verdade, é Osteologia. Acontece que ela aumenta todos os atributos dos esqueletos invocados em 5% e reduz o custo de mana em 10%. Que coincidência! O protagonista concede exatamente o que precisa. É então que Embry diz que também tem algo mais para ele. O Anel do Rastreador Corrompido, feito daquela pedra que ele trouxe. Com isso, ele agora também pode usar poderes corruptos. Isso lhe dá mais 9 em todos os atributos, o que já é incrível. E se ele combinar com um colar correspondente, ganha mais 21 em todos os atributos. O que é isso? O garoto está babando por ele. Este anel só é dado a quem completa a primeira missão principal. Ele já está pulando para pegá-lo, ganancioso como sempre. Mas Embry retira o objeto e diz que, na verdade, não vai entregá-lo a ele. É valioso demais. Ele simplesmente se vira e acena em despedida. Erkan está confuso. Ele foi desafiado do nada. Por que aquele cara faria uma coisa dessas? Então Embry se vira e diz para ele: vai em frente. Tenta aguentar. Nosso garoto ri e avança, todo animado, dizendo que o velho está morto se ele conseguir pôr as mãos do anel. Algumas horas depois, ele está do lado de fora da cidade segurando o anel na mão, murmurando que o velho é louco. Ele jura que mataria aquele lunático se não fosse um NPC. Depois de finalmente conseguir pegar o anel, o desgraçado lhe entregou a próxima missão, dizendo que havia enviado alguém chamado Mig a um certo castelo, e que essa pessoa não havia retornado. Clássico. Mas o problema é que o castelo de Suyu é uma área de nível alto, então agora nosso herói precisa evoluir ainda mais antes de poder ir até lá. Nesse momento, aparece uma mensagem do Romani. São notícias urgentes sobre o vídeo que ele publicou. Talvez valha a pena conferir. E, nossa, justo quando estávamos elogiando ele. Bum, 2,35 milhões de visualizações. Que diabos? Mas só 1000 curtidas? Vamos lá, pessoal, curtam o vídeo do garoto. Aliás, já que está aí, curta o meu também. Sério, quando um vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações e mal chega a 1000 curtidas, isso é simplesmente errado. Além disso, algumas pessoas generosas começaram a enviar doações. Claro que não precisa, mas parabéns para quem tem bom coração. No total, ele ganhou, bem, um número com zeros demais. Ele cai para trás, em choque, tentando contar 3, 4, 8 zeros. O cara já está sonhando acordado com carne, filé mignon, costela, peito bovino, o que ele quiser. Sinceramente, respeito o gosto dele. Poder comer carne boa todos os dias? Seria um sonho. Ele está babando, tentando descobrir que tipo de tesouro acabou de cair no colo dele.
Ele sabia que o vídeo faria sucesso, mas não esperava por isso. E a melhor parte: até então, ele estava totalmente focado em subir de nível, mas vendo quão rico ele ficou de repente, meu Deus, hora da verdade. Acontece que ele recebeu uma doação da Guilda do Trovão, 1 milhão. Eles claramente estão tentando recrutá-lo. Aparentemente, eles até enviaram uma mensagem privada, mas ele não respondeu. Essa é a guilda comandada por ninguém menos que o notório Chase Sealion. Em sua vida passada, eles eram igualmente insistentes. Toda vez que ele se recusava a entrar e se juntava a eles, apareciam logo em seguida para caçá-lo. Vida diferente agora, mas as mesmas malditas pessoas. E desta vez, de jeito nenhum ele vai se juntar a eles. Ele até se lembra de ter dito algo parecido no passado. Lá está ele agora, com a mão no rosto, resmungando sobre como aquelas pessoas são irritantes. Aquela mulher era persistente demais, mesmo depois de ele ter recusado inúmeras vezes. Sem falar que ele já tinha a própria guilda. Ela precisava se afastar. E aquele amigo dele? A gente já sabe que ele não é amigo de verdade. O cara com a faixa na cabeça diz que o Urkin tem sorte. A Guilda do Trovão é uma das melhores do país, estando até mesmo entre as 30 melhores. A líder da guilda é filha de um cara podre de rico, então qualquer um que entre tem praticamente um salário de 6 dígitos garantido. Faz sentido que estejam atrás de alguém tão habilidoso quanto Urkin. Sempre que eles postam um vídeo de masmorra, os comentários são todos sobre ele. Ele está começando a perceber o quão fora da liga ele está. Mas Urkin os interrompe e diz para pararem com essa conversa. Ele não se importa com um salário de 3 dígitos. Ele também não vai se juntar aos caçadores do trovão. O dinheiro virá quando eles se tornarem os mais fortes, e é isso que ele quer. Por que correr atrás de dinheiro agora? Ele preferia continuar curtindo o jogo com seus companheiros de guilda. O cara está lá parado, com os olhos vermelhos, dizendo: "Você tem razão." Mas, no presente, Urkin não consegue acreditar que realmente disse tudo aquilo para aqueles desgraçados. Um tapa bastaria para trazê-la de volta à realidade. Naquela época, ele disse tudo aquilo para um bando de traidores. Mas agora? Agora ele precisa dizer isso para si mesmo. Este não é o momento para pensar em dinheiro. Ainda há muito trabalho a fazer. É muito cedo para começar a se sentir satisfeito. Ele definitivamente vai usar todo esse dinheiro, mas há coisas a resolver. Os esqueletos já foram invocados, e nosso herói deixa isso bem claro. É melhor que eles se lembrem de que ele teve que lidar com o dourado sozinho. É exatamente por isso que hoje, cada membro da equipe vai aprender a treinar sozinho também. No passado, sua pequena equipe pedia para pegar mais leve hoje. Eles não precisavam se esforçar tanto e, além disso, não eram tão habilidosos quanto ele. Enquanto isso, seus esqueletos convocam, todos sintonizados, focados como laser. O garoto sorri, dizendo que sim, desta vez as coisas foram diferentes. Eles iriam se tornar os mais fortes. Seu próximo destino? O Castelo Sui. Até chegarem lá, o treinamento não pararia. O treinamento em si era simples. Eles corriam o caminho todo e quem ficasse para trás apanhava. Imediatamente, os pequenos saíram correndo e chorando de novo. E então ela aparece. Meu Deus, como eu a detesto. Tão gostosa. Não sei porquê, mas sempre que essa mulher amaldiçoada aparece, toda bem desenhada, parece que o autor está tentando nos fazer perdoá-la. Não tenho mana, só tenho essa intuição. O cara de capa azul quer saber o que a Dona Poderosa está pensando, sentada no topo daquela montanha de cadáveres de dragões. Ele é outro membro da Guilda do Trovão. Seu nome é Het. Ela desce da pira e diz que não é nada. Depois pergunta como estão as coisas com o Conde Corrupto. Ele diz que, infelizmente, não houve progresso. Eles ainda não têm ideia de como obter a próxima missão. Frustrado, Seolia afirma que não podem deixar a Hydra obter a missão principal antes deles. Isso seria humilhante. Het responde que eles vão resolver isso em breve, já que os líderes das 30 melhores guildas estão prestes a se reunir. Mas ela minimiza a situação, dizendo que não há motivo para ela ficar perto de um bando de perdedores. Enquanto ela se afasta, Het pensa consigo mesmo como ela sempre é fria e avisa o mestre da guilda para ter cuidado. Depois de toda aquela aventura e dinheiro, lá está o nosso garoto, jogando a mochila no chão e finalmente pagando os agiotas. Agora ele poderia finalmente dormir sem se preocupar em ser assassinado no meio da noite. Seu próximo alvo? Livros de habilidades. Ele pega vários. Com esses 2 itens principais resolvidos, ele volta a ficar completamente sem dinheiro. Sua conta bancária está zerada. Ele segura 3 livros e pensa: eu estava preparado para isso,
mas ainda assim não imaginava que voltaria a ficar sem nada. Pelo menos agora ele pode começar a aprender as habilidades necessárias e, com sorte, sofrer menos. A primeira habilidade consistia em fundir a pele de um monstro à sua própria para aumentar a defesa. Após sofrer dano suficiente, o material precisaria ser substituído. Ele imediatamente atesta usando o chifre que pegou daquele chefe esqueleto. Um elmo blindado envolve e ele ganha mais 5 em defesa. Ele pega uma espada e corta o próprio braço, surpreso por não ter se arranhado nem mesmo ali. Próximo livro, Maldição da Preguiça, uma habilidade que retarda os movimentos do inimigo. A questão é que, quanto mais rápido, pesado ou forte for o alvo, mais mana ele drena. Ele olha para o seu esqueleto, que está um pouco confuso, e o atinge com um keybuff. Observando a pobre criatura se mover em câmera lenta, ele percebe: este aqui vai ser muito útil. Chegou a hora da última habilidade, Invocação de Golem. Obviamente, a mais difícil e cara de se obter. Também é a que ele mais queria. O chão começa a rachar, seus esqueletos se assustam e ele anuncia que finalmente invocou seu primeiro. Um Golem gigantesco surge. Agora, ele finalmente se sente um necromante com uma criatura que aguenta a pancada. E a melhor parte, ela vem com uma função incrível, o modo espelho. Quando ativado, o Golem sincroniza seus movimentos com os dele. Se ele combinar a força bruta do Golem com sua própria velocidade, o resultado pode ser incrivelmente eficaz. Ele desfere um soco, mas o Golem simplesmente permanece imóvel. Seus esqueletos parecem confusos, e ele começa a se perguntar por que não funcionou. Talvez esteja com algum bug. Então o Golem desfere mesmo o soco. Foi então que ele entendeu. Aquela era a velocidade máxima do Golem. Ele riu, perguntando-se o que deveria fazer agora. Mas, no fundo, ele está chorando, achando que foi completamente enganado. Então a cena corta para aquele grande rito de reunião, o encontro das 30 melhores guildas. Mas, honestamente, o lugar não parece muito animado. Apenas 4 pessoas apareceram. O líder da guilda de Ares, um cara chamado Nordri, agradece a todos por estarem lá. Pelo menos ele está otimista. A sala era para 30 pessoas, e só tem 4, mas ele está feliz mesmo assim. Shell comenta que há alguns rostos familiares, e tem esse cara gordinho. Sim, o nome dele é literalmente Bert. Ao lado dele está a única e inigualável Ceres. Ceres Serira? O nome dela muda a cada 5 minutos. Vamos chamá-la de Sereia e pronto. Derg aponta que 29 pessoas foram convidadas. Então por que o lugar parece tão vazio? Shell tenta manter o otimismo, dizendo que, honestamente, apareceram mais pessoas do que ele esperava. Mas Noodle admite que é estranho. Normalmente, muito mais gente comparece. O que, para ser justo, faz sentido, considerando que essas 30 melhores guildas estão sempre competindo entre si. É aí que Nobre decide ir direto ao ponto. A guilda Hydra descobriu a identidade do Conde Corrupto e parece que eles vão jogar a raid final daqui a um mês. Shell diz imediatamente que isso é impossível. Ele não acredita. Nenhuma das outras guildas chegou perto. Ele tem certeza de que a Hydra fez alguma manobra obscura. Nesse instante, Derg bate na mesa, sabendo que o jogo acabou. Se esses caras conseguirem isso, eles não vão apenas ficar com essa missão. Eles vão garantir todas as missões principais da história futura também. Eles estão falando sobre patrocínios e domínio, quando Serian de repente manda a todos calarem a boca. Ela diz que se eles estão com muito medo de competir, então que fiquem quietos. Sumam dali e parem de fazer todo mundo perder tempo. Derg, porém, não está com medo. Ele até pergunta se ela quer brigar. Shell intervém, dizendo-lhe para se acalmar. Eles já bridam o suficiente. Então, só por hoje, talvez seja melhor tentar manter a paz. Nudri concorda e diz que convocou esta reunião para propor uma aliança contra a Hydra. A ideia? As 4 guildas presentes concordariam em não lutar entre si até que toda a questão do Conde Corrupto estivesse resolvida. Além disso, compartilhariam todas as informações que possuíssem para aumentar suas chances de vitória. Ele pergunta o que eles acham. Shell não parece muito entusiasmado, mas diz que provavelmente é o único jeito. Derg concorda. Essa é a única chance que eles têm de deter a Hydra. A reunião termina, mas ninguém sequer pediu a opinião de Serian. Curte para a casa dela. E sim, é a casa dela. Sério, estamos acompanhando a história dessa garota de perto demais. Começa a ficar suspeito. O autor definitivamente está planejando ficar do lado dela. Ela está sentada lá, fervendo de raiva. Ela diz que é humilhante não conseguir derrotar o primeiro chefe principal sozinha. Ter que se juntar a outras guildas é o pior, mas claramente ela não tem escolha. Se eles deixarem aqueles caras derrotarem o Conde primeiro, estão perdidos. Não é hora de ficar parado.
é hora de agir. Ela faz uma ligação e ordena que todos da guilda fiquem de olho em Hydra. Qualquer movimento suspeito deve ser relatado imediatamente. O Conde Corrupto tem que pertencer a eles, custe o que custar. Agora estamos de volta à associação e ao castelo. Nosso garoto está parado lá com uma expressão confusa no rosto, perguntando o que exatamente esse cara quer dizer. O cara, de braços cruzados, diz para ele ir até a floresta de Babura. Foi lá que o tal mosquito desapareceu. Ele quer que Urkin vá até lá investigar e descobrir o que aconteceu. Qual o problema? A floresta de Babura está infestada de monstros de nível 70. Até o Urkin está abalado. Ele afirma categoricamente que não tem a menor chance de sobreviver. Se um único monstro o atacar, ele morre na hora. Mas o cara responde que sim, claro, isso é verdade para a maioria das pessoas. Mas ele não é qualquer um. Ele é discípulo de Aimbre, e se recusar, perderá seu status de rastreador da corrupção, o que significa que provavelmente perderá o anel e o colar também. De volta à cidade, nosso rapaz está sentado em frente à fonte, completamente derrotado. Ele se pergunta como diabos vai conseguir sair dessa. Ele abre a janela da missão e encontra o Homem-Mosquito. Só de ler já dá a impressão de que está em apuros. Ele precisa investigar as pedras corrompidas e aceitar a missão que esse tal de Homem-Mosquito estava fazendo. A recompensa? 500 moedas de ouro e alguns extras. Mas o verdadeiro problema é a penalidade. Se ele falhar, perde o título. Ele sabe que a última coisa que se pode dar ao luxo de errar é completar a missão principal, mas está difícil demais. Ele começa a perceber que toda essa história de aceitar missões cada vez mais difíceis finalmente está começando a se voltar contra ele. A verdade é que nenhum jogador comum deveria ser capaz de fazer tudo o que ele fez. Ele tem se virado como pode, mal conseguindo se virar, contando com o conhecimento de sua vida passada. Mas agora, a curva de dificuldade mudou completamente. Esta missão foi feita para personagens de nível 60 ou superior. Não há como ele completá-la sozinho. Então, como ele vai lidar com a história da Floresta Bobor? Nesse instante, ele ouve um cara conversando com a NPC Garota Gato. Você viu que a Guilda Hydra está quase terminando a missão principal? Ela responde que não acha. Até as 30 melhores guildas estão com dificuldades. Mas o cara pergunta, o que acontece com as missões principais dos outros se a Hydra terminar as deles? Isso, estranhamente, desperta uma ideia em Yarkin. Ele percebe que talvez nem precise atravessar a floresta.